Nas profundezas onde a luz mal alcança, o sacrifício e a ambição se fundem em uma magia proibida. Enquanto o Rei dos Mares vacila diante do poder sombrio de Úrsula, um estranho de cabelos prateados observa com desdém as correntes do destino. Para Al, o perigo é apenas uma questão de perspectiva, e a vida é um preço alto demais para quem não conhece a verdadeira essência do poder. O oceano está prestes a descobrir que seu verdadeiro mestre não usa coroas. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 33. Capítulo 538. Definitivamente a nossa Ariel é muito melhor de se olhar. Massageando suavemente o rostinho de Ariel, Al disse sorrindo. Ariel resmungou com uma expressão de ainda bem que você sabe. Isso fez Al achá-la bastante adorável. Mas falando a verdade, depois de ver Úrsula naquela forma monstruosa de antes, não importava como ela ficasse depois, ele provavelmente não sentiria nada. Bem, aquele cavaleiro Liu Xiaoyu talvez tenha ficado imóvel por algum motivo semelhante. Voltando ao que interessa. Em pouco tempo, Úrsula transformará-se em forma humana e em sua mão surgira subitamente um cajado? Parecia ter sido feito de uma grande concha pontiaguda polida, com as marcas originais ainda visíveis. Ao ver isso, Al sentiu-se um pouco impotente. Fosse antes ou depois de sua travessia para este mundo, ele achava que um cajado mágico, se não fosse sofisticado como em Harry Potter, pelo menos não deveria ser tão rústico. O resultado era, primeiro um espeto de brasa, agora uma concha comprida. Al preferiu não comentar mais sobre isso. Só se podia dizer que qualquer cajado capaz de conjurar magia é um bom cajado. Exauriu a força vital? Al estreitou os olhos. Um fio vermelho quase imperceptível flutuava do corpo de Úrsula e depois fundia-se novamente a ela. Isso era muito óbvio. Tritão, que estava mais próximo, viu com clareza e franziu a testa imediatamente. Você, exatamente, eu usei aquela magia. Úrsula deu um sorriso diabólico, agitando levemente o cajado e tocando naquele fio vermelho, parecendo muito sinistra. Entendo. A expressão de Tritão tornou-se séria. Se era aquela magia, ele não poderia baixar a guarda de agora em diante. Deve-se saber que aquela magia só pode ser usada uma vez na vida, e o custo é imenso. O que se obtém em troca é, naturalmente, uma habilidade poderosa. Uma força externa não pode intervir e, uma vez usada, ela permanecerá ativa continuamente? Após observar por um momento, Al com sua percepção, enxergou claramente a essência daquela magia. Infelizmente, o preço era alto demais, não valia a pena. Al balançou levemente a cabeça, memorizando a magia, e olhou para Tritão, que estava em posição de combate. Ora, parece que ele também sabe. Assim, ele não precisaria alertá-lo. Ficar apenas assistindo de lado também era muito bom. Al, isso. Ariel puxou a ponta da roupa de Al. Embora não entendesse as complexidades, a intuição feminina funciona em qualquer situação. Ela sentia um perigo muito direto. Olhando para a expressão dela, Al soube o que ela estava pensando e a confortou suavemente. Está tudo bem, eu ainda estou aqui. Dizendo isso, segurou firmemente a pequena mão de Ariel, tentando acalmar o coração dela. Depois de um momento, embora ela ainda estivesse tremendo, estava muito melhor do que antes. O quê? Ainda dá tempo de fugir? Você sabe que agora eu não consigo me mover. Vendo Tritão agir como se estivesse diante de um grande inimigo, Úrsula sentiu uma onda de satisfação. Como se a angústia acumulada por tanto tempo em seu peito tivesse sido totalmente liberada. Seu olhar para Tritão tornava-se cada vez mais calmo, enquanto o desejo pelo cetro em suas mãos diminuía gradualmente. Essa era a confiança que o poder lhe trazia. Tritão não disse nada, apenas olhou para ela friamente. A honra do Rei dos Mares dizia que ele não podia recuar. Belo olhar. Úrsula riu de forma sarcástica, mas, no instante seguinte, seu olhar tornou-se subitamente afiado. Um vulto roxo e negro surgiu instantaneamente. As pupilas de Tritão se contraíram. Perigo. Tritão, perigo. Capítulo 539. O desaparecimento repentino de Úrsula fez os sinais de alerta dispararem no coração de Tritão, porém isso não serviu de nada. Quando Tritão conseguiu superar a sensação de opressão para erguer o cetro, um par de mãos já havia aparecido a menos de 1 metro dele. Aquelas mãos carregavam uma fumaça negra densa, fazendo até a água do mar ao redor chiar. Não se sabia se era fervura pela alta temperatura ou aniquilação pela fumaça negra, mas de qualquer forma, era tarde demais. Tritão jamais soubera o quão afortunado era poder controlar o próprio corpo com agilidade. Agora, ele parecia estar paralisado por algum tipo de força, totalmente incapaz de mover o corpo para reagir, nem mesmo agitar o cetro ele conseguia. Diante da impotência, Tritão apenas deu um leve sorriso, sem demonstrar o pânico de quem está prestes a morrer ou implorar por misericórdia. A dignidade do Rei dos Mares não lhe permitia fazer tal coisa, e ele não se rebaixaria a isso. Uma pena. Naquele breve segundo, ele pensou em muitas coisas. No fim, ele só tentou mover a cabeça para olhar uma última vez para sua filha caçula, se fosse possível. Eu pergunto, até quando você pretende manter essa pose? Tritão, que acabará de virar a cabeça querendo dar uma boa olhada em Ariel, percebeu que sua filha estava com uma expressão de entusiasmo, sem qualquer noção de que o pai estava prestes a morrer. Mas, por que ela ainda não agira? Foi quando a voz preguiçosa de Al ecoou, como se tivesse quebrado algum tipo de algema. Tritão recuperou instantaneamente o controle sobre seu corpo. Arf, arf. Recuperada a liberdade, Tritão arquejou um pouco. Embora não soubesse exatamente o que acabará de acontecer, ele já tinha suspeitas sobre a identidade de Al e, além de uma leve surpresa, não demonstrou outras emoções. Depois que terminar de descansar, vem ajudar. Al olhou para Tritão, que parecia não terminar mais de se recuperar, e não pôde evitar revirar os olhos. Seu bastardo. No entanto, antes que Tritão pudesse responder, acompanhada por uma voz furiosa, um enorme tentáculo de polvo veio varrendo em sua direção. Tritão subiu rapidamente para desviar, enquanto Al permaneceu parado e estendeu a mão.
Indo de encontro à direção do tentáculo, ele usou a corrente de água para dissipar a força e finalmente agarrou o tentáculo em sua mão. Úrsula deu um bufo frio, recolhendo o tentáculo à força. Ao recolhê-lo, o tentáculo ainda se enrolou uma vez no braço de Al. Ela queria levar-o consigo. Obviamente, nada disso aconteceu como ela desejava. Um cetro dourado, carregando uma luz ofuscante, atingiu pesadamente aquele tentáculo. Ai! Gritando de dor, Úrsula não conseguiu sequer continuar segurando Al, tendo que recolher o tentáculo ainda mais rápido. Assim que o trouxe para junto de si, ela abraçou o tentáculo com dor, acariciando-o, em poucos segundos. As queimaduras e as cicatrizes dos resíduos mágicos no tentáculo foram totalmente restauradas. Al observava tudo isso. Esta parecia ser a vilã, que ele encontrara com o maior número de habilidades semelhantes às dele. O que fora usado para paralisar Tritão foi magia de água, a fumaça negra no ataque, a mudança de forma e as cicatrizes que foram restauradas. Parecia que isso fora realizado através do uso forçado da força vital? Magia proibida. O preço é apenas a vida. Ao lado, Tritão, vendo o ar de curiosidade de Al, apressou-se em explicar o perigo desse tipo de magia, embora com certa relutância. Ele tinha que admitir que a força de Al era superior à dele. A maior parte de seu poder dependia do cetro. Sua força pessoal era quase desprezível. Sem o cetro, ele provavelmente não venceria nem a Úrsula em seu estado normal. Não me interessa, não passa de um caminho tortuoso. Al acenou com a mão. As versões originais dessas magias vinham todas de suas mãos, sendo assim, por que ele perderia tempo com essas coisas? Ao ouvir isso, Tritão suspirou aliviado. Contanto que não fosse um inimigo, estava tudo bem. Contanto que não fosse um inimigo. Capítulo 540. Isso não é da sua conta, deu fora daqui. Úrsula estava furiosa. Ela não conseguia decifrar esse humano. O instinto dizia que ele era perigoso, por isso ela evitava enfrentá-lo diretamente. Não tem jeito, eu preciso pegar uma coisa com você. Al estendeu as mãos com uma expressão de total impotência. O que você quer? Se você for embora, eu posso te dar. Enquanto falava com Al, Úrsula vigiava os movimentos de ambos, temendo um ataque surpresa. Na verdade, a melhor estratégia seria capturar a pequena princesa, mas, infelizmente, Ariel estava escondida atrás deles, e Úrsula não conseguia passar por eles para alcançá-la. Você não pode dar o que eu quero. Al balançou a cabeça. Apenas diga, e eu lhe darei. Úrsula estava apressada. Ela não queria enfrentar dois ao mesmo tempo. Embora Tritão já estivesse precavido após ter caído em um de seus truques, ela não o temia. Porém, enfrentar Al, esse fator de instabilidade, ela não podia garantir que tudo sairia como planejado. Está bem. Como se tivesse sido convencido, Al concordou. Rapaz, Tritão desesperou-se ao lado. Úrsula, que estava consumindo sua força vital à força, estava poderosa demais. Ele realmente não conseguia aguentar o tranco sozinho. Por isso, temia muito que Al mudasse de lado. Como aquela maldita bruxa do mar conseguia ser mais persuasiva que ele, o próprio rei? O que eu quero é a sua vida. Dito isso, várias flechas de água surgiram subitamente, disparadas de diferentes direções contra Úrsula. E o quê? Como Al agiu rápido demais, a reação de Úrsula foi um pouco lenta. Embora tenha desviado das flechas de água, ela acabou sendo ferida de raspão. Para piorar, Tritão, reagindo em seguida, descarregou seu ataque. A ponta do tridente, carregada de uma luz ofuscante, seguiu em direção ao local onde Úrsula caía. Ao ver aquilo, Al apenas balançou a cabeça. Meu caro, que tipo de mago luta de forma tão imprudente quanto você? A sequência de golpes combinados pegou Úrsula desprevenida. No entanto, um tentáculo surgiu da parte inferior do corpo de Úrsula e rebateu diretamente o tridente de Tritão. O esforço desesperado para se salvar fez com que o tridente saísse da rota original, atingindo uma enorme rocha no fundo do mar. Com o impacto, a rocha começou a rachar, emanando feixes de luz branca intensa. As habilidades de um mago são realmente chamativas, Al comentava ao lado, demonstrando grande interesse. Arg, do outro lado, Úrsula, tendo escapado da morte mais uma vez, tentava regular sua respiração. Quanto mais rápido sua força vital se esvaía, mais depressa sua resistência física chegava ao limite. Ela mal conseguia lidar com quanto mais com dois oponentes. Maldito, se tivesse funcionado na primeira vez seria perfeito. Úrsula rangeu os dentes, sentindo um ódio profundo por Al. Se não fosse por ele, tudo teria corrido conforme o seu plano. Fosse o acordo com Ariel para encurralar Tritão, ou o uso direto daquelas informações distorcidas para matá-lo agora há pouco. Coisas que deveriam ser simples tornaram-se complexas. Que odioso! Úrsula rugiu inconformada e investiu rapidamente contra Tritão. Como seu tentáculo o havia jogado propositalmente para longe, Tritão estava agora a uma certa distância de Al. Era apenas uma pequena distância, mas ela acreditava que pelos meios demonstrados por aquele humano, ele não demoraria a chegar. E ela precisava, nesse curto intervalo de segundos, matar Tritão. Capítulo 541. Pai, Ariel gritou alarmada. Embora não tivesse poder de combate, ela era quem melhor compreendia a situação no campo. Afinal, quem vê de fora vê melhor. É claro que mesmo sendo parte da ação, Al já havia percebido o plano de Úrsula. Balançando levemente a cabeça, sua silhueta começou a desaparecer aos poucos, fundindo-se a água até sumir completamente. Bum! Ao ver Úrsula avançar em alta velocidade, Tritão sentiu que algo estava errado e ergueu o tridente às pressas. Mas foi atingido em cheio pelo tentáculo de Úrsula e lançado para longe. As garras dela miravam diretamente o rosto de Tritão. De repente, 3 flechas de água surgiram do nada, travando como alvos o coração, a cabeça e aquela garra de Úrsula. Úrsula sentiu como se 100.000 feras passassem por sua cabeça. Quando foi isso? Sem tempo para pensar, ela foi forçada a desviar a direção do ataque. Sua garra colidiu com a flecha de água, anulando o golpe. Os outros 2 tentáculos interceptaram as outras 2 flechas. Ficou mais fraco? Úrsula murmurou para si mesma, ao não sentir dor nos tentáculos. No momento seguinte, droga, Úrsula tentou recolher a mão e os tentáculos, mas era tarde demais. Crack,
3 sons maravilhosos ecoaram, seguidos pelo grito de dor de Úrsula. Acontece que ela havia aparecido diante de Tritão em algum momento, e a garra estendida de Úrsula parecia um presente enviado propositalmente para ser cortado. Por isso, Al aceitou o presente generoso sem qualquer cerimônia. Quanto aos outros 2 tentáculos, foi apenas um bônus. Ao simplesmente alterar a forma de ataque das flechas de água, ele não esperava que o efeito surpresa fosse tão eficiente. Após as flechas de água se dissiparem, elas formavam um pequeno redemoinho que triturava qualquer objeto próximo. Foi o caso de plantar salgueiros por acaso e colher sombra. Você! Úrsula apontou para Al com rancor, enquanto sua garra decepada começava a se regenerar lentamente. Um polvo de 8 tentáculos, isso era bem lógico. Não me forcem. Vocês acham que este é todo o meu poder? Enquanto Úrsula dizia frases de efeito, ela se aproximava sorrateiramente de Ariel. Ariel não tinha nem Tritão por perto agora. Era o momento perfeito para atacar. Você acha que aquilo antes era todo o meu poder? Ao ouvir as palavras de Al, Úrsula sentiu imediatamente um presságio ruim e investiu contra Ariel sem mais disfarces. Porém, segundos após se mover, ela descobriu que não conseguia mais sair do lugar. Ela parecia ter perdido o controle sobre o próprio corpo. Era como se estivesse presa em uma gaiola minúscula, incapaz de se mexer. Que tédio! Al bocejou. Ele pretendia brincar um pouco mais, mas Tritão não ajudava muito. Sem o tridente, ele era quase inútil, não tendo nada além de um físico robusto. Não querendo perder mais tempo, Al encerrou a batalha ali mesmo. Ao ouvirem Al dizer aquilo, tanto Úrsula quanto Tritão o olharam de forma sombria. Apenas Ariel assistia a tudo com um sorriso no rosto. Como uma esposa orgulhosa do marido talentoso, ela mantinha a cabeça erguida, com uma expressão de "é exatamente isso". Então, como você vai lidar com ela? Al virou-se, entregando o poder de decisão a Tritão. Ele não tinha interesse nos rancores entre eles. Preferia dar atenção a Ariel. Tritão segurou o tridente, encarando a imobilizada Úrsula por um longo tempo. Olhou para Al e depois fixou os olhos no próprio tridente. Já que foi você quem a capturou, decida você mesmo. Tritão acenou com a mão. Ele ainda estava atordoado com tudo o que acontecerá hoje. Então me empreste o tridente por um momento. O que pretende fazer? Embora confuso, Tritão entregou o tridente a Al. Ele não temia que Al o roubasse, pois o poder do rapaz era muito superior ao da arma. Nada demais, quero levar Ariel para conhecer o mundo lá fora. Capítulo 542. Tritão ficou paralisado, sem entender o que Al queria dizer. Porém, no segundo seguinte, ele compreendeu e seu rosto murchou imediatamente. Você vai simplesmente levar minha filha embora assim? Olhando para Ariel que não se aproximara do campo de batalha, Tritão baixou o tom de voz instintivamente. Apenas caminhar um pouco pelo continente e ver mais coisas. O oceano profundo é vasto, mas o continente é muito melhor que o fundo do mar. Al balançou a cabeça. O que existe além das 2 terras ao leste e ao oeste? Tritão franziu a testa. Ele suspeitava fortemente que Al estivesse inventando aquilo para enganar e levar sua preciosa filha. Se não fosse pelo fato de não conseguir vencer Al, ele já teria perdido a paciência. Atis, este mundo é muito maior do que você imagina. Se algum dia você se aposentar, recomendo que vá conhecer. Al semicerrou os olhos. A era deste mundo parecia ser anterior às grandes navegações? Por isso, o pensamento ainda não era evoluído, como de uma rã no fundo do poço. Al não disse mais nada, pois não sabia o que aconteceria após o fim do teste. Tritão olhou seriamente para Al, o desdém no tom de voz dele era evidente. Aos seus ouvidos, soava como uma decepção por ele não estar à altura. Isso fez começar a refletir. Cuide bem da minha filha. Se ela for maltratada, eu morro, mas levo você junto. Após um longo silêncio, Tritão falou de forma sombria. Al viu a determinação nos olhos dele. Está bem, não precisa agir como se fossemos inimigos mortais. No futuro, quem sabe, viremos aqui para realizar o casamento. Al alisou o queixo, falando com um sorriso. Aquela cerimônia de amor de vocês, humanos. Vou querer ver isso de perto. Ao ouvir Al, foi a vez de Tritão demonstrar um certo desdém. Ele já vira esse tipo de casamento antes. Não era nada demais, apenas caminhar sobre um tapete vermelho e colocar um bracelete pequeno. Não chegava nem aos pés dos shows de golfinhos dali. Al não respondeu, apenas segurou o tridente e começou a murmurar algo. A melodia complexa e difícil de entender fazia Tritão franzir a testa. Ele quis dizer algo, mas se conteve. Era óbvio que ele conhecia a função daquele feitiço. Tritão conseguia entender, e Úrsula, que era de sua mesma época e especialista no assunto, muito mais. O rosto dela contorcia-se. Ela queria falar, mas não conseguia, queria se mexer, mas não podia. Só lhe restava assistir ao terminar o encantamento. Uma luz azul clara acendeu-se na ponta do tridente. Al observou com atenção e assentiu satisfeito. Como você sabe fazer isso? Assim que ele terminou, Tritão não aguentou perguntar. Não o fizera antes porque o feitiço não podia ser interrompido, sob risco de perigo. Embora para Al não fizesse diferença, Tritão não sabia, então aguentou firme por todo esse tempo. E aprendi por aí, respondeu Al sem olhar para trás. Ele não podia dizer que tudo neste mundo fora extraído de sua própria mente, não é? Você simplesmente não é humano. Naquele momento, o pensamento de Tritão era idêntico ao de Úrsula. Olhando para o jovem calmo como a água, ele não pôde deixar de suspirar. Na época dele, ele quis aprender e não teve talento. Não dava para se comparar com alguém que aprendia por aí. Mas isso não causaria a perda da própria. Tritão ia dizer algo mais quando viu ao encostar a ponta do tridente em Úrsula. A cabeça de Tritão encheu-se de pontos de interrogação. Será que ele sabia para que servia aquele feitiço? Em poucos instantes, sem sequer um grito, Úrsula simplesmente desapareceu deste mundo. O que houve? Al virou-se e vendo Tritão o olhar de forma estranha, acabou se olhando também. Não notando nada de diferente, deixou para lá. Isso não deveria custar a sua própria vida? Tritão balançou a cabeça. Quer ele soubesse ou não, Tritão sentia que devia esclarecer as coisas. Tudo bem, a minha versão é perfeita. Al acenou, sem dar a mínima para aquilo. E Ariel, venha cá. Al acenou para Ariel, que estava ao longe sem ousar se mexer. Capítulo 543. Al, aquilo.
Embora tivesse visto Úrsula ser dominada e depois desaparecer no ar, Ariel ainda era muito cautelosa, com medo de acabar atrapalhando sem querer, mas felizmente ela se aproximou de Al. Ela apontou para o lugar onde Úrsula acabará de desaparecer, demonstrando certa confusão. Ah, eu usei magia para jogá-la em um selo nas profundezas do oceano. É provável que ela nunca mais consiga sair. Al disse sorrindo. Ao lado, Tritão hesitou por um breve instante, mas logo entendeu a intenção de Al. Sim, podemos riscar uma grande preocupação da nossa lista. Tritão também se manifestou. Sério? Então quer dizer que minhas aventuras no futuro serão muito mais seguras. Ariel estava um pouco animada, antes, devido às histórias de terror para assustar crianças. Ela sempre acreditou na lenda da bruxa do mar e ao sair para explorar, era extremamente cautelosa e cuidadosa, com medo de ser capturada e nunca mais voltar. Mas agora, a bruxa do mar foi trancafiada por Al e por seu pai. As coisas não estavam melhorando. Ao ver Ariel desse jeito, Tritão franziu a testa, querendo dizer algo. Contudo, foi interrompido por Al. Ainda querendo brincar? Não quer dar um passeio na terra firme? Al apertou o narizinho dela, dizendo de forma brincalhona. É verdade. Então agora? Ariel olhou para sua própria cauda de peixe. Claro que pode, mas descanse esta noite primeiro. Amanhã de manhã iremos para a costa. Ao notar que a expressão de Tritão não estava das melhores, Al fez um sinal para ela. E ao ver a expressão de Tritão, Ariel deu um sorriso sem jeito, contendo um pouco a empolgação de agora a pouco e concordando prontamente. O segundo dia, Al estava parado na porta do palácio, um pouco entediado, esperando por Ariel. Dizem que Tritão convocou uma reunião familiar especial ontem à noite? Não se sabe o que foi dito. Em todo caso, Ariel ainda estava lá dentro se despedindo de suas irmãs. Para Al, essas coisas não importavam muito, afinal ele não pertencia a este mundo. Além disso, ele já havia recebido o aviso de missão bem-sucedida ontem, então se importava ainda menos. Embora Tritão ainda não tivesse abandonado completamente seu preconceito contra os humanos, após os últimos acontecimentos, o sistema considerou que ele mudaria cedo ou tarde. Mas Al não podia esperar tanto tempo, então a conclusão foi antecipada. Para cumprir a promessa feita a Ariel, ele não escolheu partir imediatamente, mas ficou para acompanhá-la. Pois uma vez que partisse não sabia quando se viriam novamente. Para ela, poderia ser apenas um piscar de olhos, mas para ele não seria assim. Por isso, ele se esforçaria para acompanhar cada uma das garotas. A despedida finalmente terminou. Ariel acenou para Al. Observando aquela bela aparência de jovem, com longos cabelos vermelho-vivos, a cauda de sereia verde balançava enquanto ela vinha em sua direção. Al não pôde deixar de sentir uma certa nostalgia. Parece que não posso tornar permanente o fato de ela se tornar humana. Então vou mudar para que ela possa se transformar conforme desejar. Al, vamos lá. Ariel estendeu sua mão fina e branca. Tudo bem. Al assentiu, segurando a mão dela. Os dois seguiram em direção à superfície, uma cena que faria qualquer um exclamar que era um par perfeito. Muito bem, está pronta? Ao chegarem ao nível do mar, Al retirou o tridente que tomara emprestado de Tritão. Sim. Ariel assentiu seriamente, embora seus olhos estivessem cheios de empolgação, o leve tremor involuntário de seu corpo não podia enganar Al. Mas fazia sentido. Sentir medo diante do desconhecido é um instinto que poucas pessoas conseguem superar. Ao ver que Ariel estava pronta, Al não disse muito, murmurando algo entre dentes. De repente, uma luz branca disparou do tridente em direção a Ariel. A mudança repentina deu um susto em Ariel. Em seguida, ela percebeu que sua cauda de sereia verde estava desaparecendo lentamente, sendo substituída por um par de belas pernas humanas. A alegria de Ariel era indescritível. Sentada na água, ela estava maravilhada com sua própria mudança. Deixando que Ariel se adaptasse à mudança sozinha por enquanto, Al disparou o tridente em direção ao palácio de Tritão no fundo do mar. Depois de usar algo, deve se lembrar de devolvê-lo ao dono original. Quem devolve o que toma emprestado terá facilidade em pedir de novo. Do outro lado, Tritão, que já havia consentido tacitamente que Al levasse Ariel para se divertir, estava sentado em seu trono pensando em algo. Contudo, no instante seguinte, seus olhos se estreitaram levemente e ele instintivamente se levantou para agarrar o objeto que vinha voando. O tridente dourado. Acariciando o tridente com seriedade, Tritão não pôde deixar de soltar um suspiro. Se naquela época eu não tivesse agido daquela forma. Infelizmente, o tempo não volta atrás, e ele só podia esperar que sua filha jamais seguisse o antigo caminho deles. Capítulo 544. Uau! Em um grande navio de cruzeiro de frente para o pôr do sol, Ariel estava sentada na proa com as mãos erguidas gritando de alegria. Parecia estar de muito bom humor. Nesse dia, Al levou Ariel para um bom passeio pela sociedade humana, especialmente por muitas construções peculiares que só existiam nesta era. O único ponto negativo foi que não havia o Oriente aqui, as construções de lá eram de primeira linha nesta época. Sem alternativa, Al levou Ariel para experimentar muitas comidas deliciosas e ensinou a ela muitos conhecimentos sobre os humanos. No final deste dia, ele fretou este cruzeiro. Embora o ambiente não fosse dos melhores, era o melhor navio que se podia encontrar no momento. Sentado ao lado de Ariel, Al olhava para a bela jovem ao seu lado. Embora ainda fosse uma adolescente, ela trocara suas vestes de outrora por um vestido magnífico. Al já tinha visto sua silhueta sob as vestes no mar muitas vezes, mas era a primeira vez que via um lado tão elegante dela. O brilho do sol poente banhava seu rosto, a beleza delineada de seu perfil tornava realmente difícil desviar o olhar. Al, para onde você disse que vamos amanhã? Amanhã vou te levar a um lugar interessante. É minha terra natal. É ainda mais bonita que aqui. Al sorriu, acariciando os cabelos dela. Amanhã? Então já estou ansiosa. Ariel olhou de volta para ele, com aquele sorriso ingênuo e vivaz. Sim, amanhã. Em um espaço totalmente branco, havia apenas um espelho posicionado bem ao centro. O tempo e o espaço tranquilos foram quebrados mais uma vez. Após uma distorção na superfície do espelho, uma figura saiu de lá pela enésima vez. Al avaliou brevemente o espaço. Parecia não ter mudado nada desde a última vez.
Sem pistas, ele caminhou novamente em direção ao mundo dentro do espelho. Preciso apressar o passo. Ciclo após ciclo, idas e vindas constantes. O olhar de Al permanecia límpido, sem ser minimamente afetado. Após vivenciar os ciclos de A Princesa e o Sapo e a Pequena Sereia. Os ciclos seguintes tinham em maior ou menor grau alguns problemas. Em suma, em nenhum deles era possível ser humano. O cenário era humano, mas as criaturas não eram. Houve vezes que até Al levou um susto. Só resta dizer, sistema, você realmente se supera. 60. Não se sabe quanto tempo passou, Al parou diante do espelho, sussurrando um número. Isso mesmo, está prestes a ser o 60º ciclo, o ciclo do qual se pode sair antecipadamente ao completar a missão. Deve-se saber que morrer em ciclos comuns não é fácil. É preciso vivenciar uma vida inteira honestamente. Morrer por doença talvez seja o fim mais rápido, se for por velhice. Se Al não tivesse mantido sua estabilidade mental, agora ele poderia estar mergulhado em melancolia constante, ou lamentando-se sem parar como um velho. Ou então teria perdido completamente a coragem de lutar. Pensando nisso, Al hesitou por um momento. Será que até isso é o que o sistema quer ver? Então essa aprovação. Você é mestre nisso. Deixando esse pensamento de lado por enquanto, Al seguiu para dentro do espelho. Uma sensação diferente. Isso é diferente dos ciclos comuns. Al estava prestes a tentar sentir aquela sensação diferente, mas subitamente perdeu a consciência. Em meio a um grande deserto, existia um reino assim. O povo vivia e trabalhava em paz, com sorrisos estampados no rosto de cada um. Eles não encaravam todos os desastres sofridos como provações, mas sobreviviam com determinação. Claro, também havia imprevistos nisso. Pare aí, seu ladrão. No topo de uma casa térrea feita de barro, um jovem usando um pequeno chapéu vermelho quase caiu de uma grande altura com o pão que segurava nas mãos devido ao grito. Felizmente, o protagonismo lhe conferiu agilidade, ou talvez ele tivesse muita experiência por fazer coisas semelhantes com frequência. Você não tem para onde fugir. Vou decepar sua mão e levá-la para receber a recompensa. 3 homens corpulentos que pareciam bandidos do deserto, segurando adagas, disseram ferozmente enquanto se aproximavam dele lentamente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 545. Arriscar a vida por um pedaço de pão? Eu passo. Observando um jovem vestido com um colete roxo e um gorro vermelho gritar do telhado e em seguida pular sem hesitar. Al, que estava na janela, não pôde deixar de balançar a cabeça, voltando a sentar-se na cadeira dentro do quarto. O protagonista realmente precisa ter alguma relação com buscar o perigo. Caso contrário, não demonstraria sua força? Embora já tenha visto vários protagonistas irracionais que não temem a morte, Al não conseguia evitar a vontade de criticar toda vez. Pular assim de um prédio tão alto? Você acha que está na fase posterior, quando já possui o tapete mágico protetor? Haha, perdoe a nossa falta de modos. Ao ver Al balançar a cabeça, uma das garotas no quarto disse com um leve sorriso. Ela parecia ser a porta-voz ali, pelo menos entre as garotas daquele quarto. Quanto ao lugar onde Al se encontrava agora, era um reino chamado Agraba. E quanto ao local exato onde estava? Naturalmente, quem sabe, sabe. Não foi nada, essa confusão até que é interessante. Neste reino coberto por areia amarela, não há muitas opções de entretenimento. Al acenou com a mão, lembrando-se do momento em que entrou no ciclo. Ele tinha certeza de que sentirá uma força diferente, mas quando quis senti-la detalhadamente caiu em coma. Por que não sentiu nas 5 vezes anteriores? O que era aquilo afinal? Mistérios surgiam um após o outro para perturbar Al. Quanto mais perto do 100º ciclo, mais ele parecia ser capaz de ver. Ó meu mestre, o senhor chegou ontem e certamente ainda não se adaptou ao nosso lugar. Que tal descansar mais um pouco? Aquela mulher que falara antes aproximou-se, rebolando a cintura fina. O véu roxo leve não conseguia esconder completamente seu rosto, e até seu corpo esguio ficava a entrever. Ela sorria, carregando uma bandeja de uvas suculentas em direção a Al. Ao mesmo tempo, sinalizava com o olhar para as 2 escravas atrás do assento para que usassem os leques. Não havia como evitar. O rosto de Al era realmente único neste país. Mesmo com padrões de beleza diferentes, qualquer um ficaria deslumbrado. Então, nem se fala dessas mulheres de vida fácil. Contudo, Al, Aladim, sendo perseguido pelos guardas, acabou entrando pela janela por puro acaso. Oh, é o Aladim, aquele pobretão, de novo. As 2 mulheres na janela disseram com desprezo, virando o rosto para o lado. Cof, cof, bom dia. Aladim cumprimentou-as com um sorriso sem jeito. Sinto muito, já estou indo embora. Olhando para o homem belo sentado no assento principal e para a mulher a pouca distância dele cujos olhos soltavam faíscas, Aladim percebeu imediatamente que tinha cutucado um vespeiro. Só lhe restou agarrar Abu, o macaco de estimação que roubara uma bandeja de frutas, pretendendo pular pela janela ao lado. Ele já vira que havia uma rede de descanso lá embaixo, não se machucaria. Haha. Ao verem o estado embaraçoso desse rapaz pobre, todos os outros riram, exceto pela mulher que achou que ele estragara seu momento. Apenas Al não soltou uma risada de deboche. Espere. A voz grave ecoou por trás. Aladim, sem nem pensar, pulou pela janela. Seu rosto carregava um sorriso triunfante. Nem mesmo aquele grupo de guardas conseguia pegá-lo neste mercado, porque você, um jovem nobre, conseguiria. Entretanto, ele percebeu que ele próprio, que deveria estar em queda livre, estava ficando cada vez mais longe da rede lá embaixo. Parecia que estava flutuando. Uau, 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 uau. Abu, agarrado às costas dele e puxando seu colete, gritava, expressando seu terror. Ao perceber isso, Aladim começou a agitar os braços e pernas, mas descobriu que havia uma força o impedindo. Ele não conseguia se soltar de jeito nenhum. Você? Sendo puxado de volta para o quarto, Aladim olhou chocado para Al, que apontava um dedo para ele. As outras mulheres no quarto abriram levemente a boca, mais surpresas do que ele, pois haviam testemunhado todo o processo.
Consegui simular um espírito do vento? Lembrando-se de quando usou a magia de vento agora há pouco, uma brisa imperceptível saiu de sua mão. Al percebeu de relance que era um espírito do vento, sem forma e sem intenção. Desta vez posso usar todo o poder do espírito do vento? Ignorando o choque de Aladim, Al sentiu os detalhes. No momento em que viu o protagonista Aladim na janela, ele soube em qual mundo estava e, mais do que isso, soube quais habilidades poderia usar e qual era a missão. Missão do mundo de ciclo. Ser o primeiro a obter a lâmpada mágica e libertar o gênio. Essa missão é tão frouxa assim? Ele achou que deveriam adicionar que o primeiro desejo deveria ser libertar o gênio, para combinar com o estilo do sistema, mas ele não esperava. Mas tudo bem, ele queria ver como funcionava exatamente a realização de desejos dessa lâmpada mágica, afinal ele não dominava essa habilidade. Ei, o que você quer afinal? Foi só porque o Abu roubou uma bandeja de fruta sua? Precisa chegar a esse ponto? Me solte logo, não importa o que você tenha feito. Aladim, preso no ar, gritava, enquanto as outras garotas no quarto torciam o nariz com desprezo. Um ladrão ainda tem coragem de falar com tanta arrogância? Calha a boca, quer que eu chame alguém para te levar preso? Disse aquela mulher de antes. Originalmente, ela quis fazer isso imediatamente, mas ao ver que Al estava pensando em algo, ela teve o bom senso de não agir. Embora não soubesse para que servia capturar esse garoto, mas isso não era algo para ela considerar. Ela só precisava servir bem. Você. A voz de Aladim subitamente fraquejou um pouco. Parecia que ele estava realmente com medo. Uá. Abu mostrou os dentes para Al. O instinto animal dizia a ele que o homem no assento era o pior dos vilões. Não é nada, vou pegar algo emprestado para dar uma olhada. Sem dar importância à fúria impotente de Aladim, Al acenou com a mão e uma brisa passou pela mão direita de Aladim. Um anel de pedra passou da mão de Aladim para a mão de Al. O quê? O que você vai fazer? Com o anel de pedra levado, Aladim obviamente não aceitou, aumentando o esforço para se soltar. Infelizmente, essa resistência era praticamente nula. Em pouco tempo, com a testa suada, ele acabou desistindo. Só lhe restou observar impotente enquanto Al segurava o anel de pedra e o examinava. Aquela era a única coisa que sua mãe lhe deixará. Vou apenas olhar, não vou levar. Ao ver o olhar de Aladim, Al explicou casualmente. Exatamente como pensei. Ao examinar detalhadamente, Al percebeu o segredo daquele anel. Capítulo 546. Sobre a história de Aladim, Al naturalmente já tinha visto muitas versões, mas não esperava que o sistema fundisse todas elas. Originalmente, Al pretendia apenas observar como um espectador e deixar Aladim escapar, mas, no momento em que ele o cumprimentou, notou o anel de pedra em sua mão direita. Isso imediatamente atraiu sua atenção. Afinal, o Aladim da versão cinematográfica não tinha o hábito de usar anéis, especialmente um de pedra. Como todos sabem, anéis desse tipo escondem grandes segredos, ou abrigam um mestre antigo ou são a chave para abrir tesouros. Na memória de Al, havia menções sobre o anel de pedra de Aladim. Este foi o primeiro anel de ouro, antes mesmo de ele conseguir a lâmpada maravilhosa, que escondia o poder de um gênio do anel. Antes de obter a lâmpada, Aladim contou com ele para se livrar de perigos, e então conseguiu a lâmpada em uma sucessão perfeita. De qualquer ângulo, era o modelo clássico de um protagonista. E agora? Então é assim. Al olhou para o anel em sua mão e com um aceno gerou uma brisa suave que o devolveu gentilmente para a mão de Aladim. Aquela brisa, sem que ninguém percebesse, infiltrou-se dentro do anel. Já terminei de ver, pode ir. Com um gesto casual, Aladim foi arremessado para fora, caindo exatamente em uma rede de dormir. No entanto, em sua dor, ele não percebeu que durante a queda, sua velocidade permaneceu constante. Um brilho fugaz passou pelo anel de pedra. Uá! Uá, uá! Abu ergueu o punho em direção ao andar de cima, expressando sua insatisfação. Aladim apressou-se em puxá-lo para irem embora. Não seria bom se aquele grupo de guardas aparecesse. Ali está ele. Como desgraça pouco é bobagem, Aladim foi avistado logo que tentava escapar. Sem alternativa, ele teve que dar um jeito de despistar aquelas pessoas mais uma vez. Como dito antes no mercado, exceto por aquele homem de agora, ninguém conseguia pegá-lo. Observando o alvoroço no mercado, Al batucava os dedos no parapeito da janela. O senhor, a mulher de antes ainda quis se aproximar para dizer algo. Por hoje chega, Al disse, jogando um saco de moedas de ouro sobre a mesa e saindo do local. A força que deixou para Aladim era uma espécie de compensação. Afinal, as futuras aventuras dele provavelmente seriam drasticamente reduzidas agora. Quanto ao presente, Al pretendia encontrar um lugar com uma bela vista. Do outro lado, que droga! Aladim, tendo finalmente escapado, dividiu o pão ao meio e entregou a Abu, falando com indignação. Mas no segundo seguinte, viu duas crianças de um cortiço revirando restos de comida. Ao ouvirem o barulho, elas se viraram para olhá-lo. Diante daqueles olhares inocentes, Abu hesitou e deu uma mordida enorme em seu pão primeiro, enquanto Aladim entregou o dele para as crianças. O sorriso no rosto delas acalmou um pouco seu coração irritado. Quanto a Abu, ao ver o gesto bondoso de seu dono, embora estivesse contrariado, acabou entregando o pão de má vontade. Aladim acariciou a cabeça dele em aprovação, e Abu pulou em seu ombro, virando o rosto para o outro lado com desdém. Ao saírem do beco escuro, o lado de fora estava muito animado, com músicas cerimoniais tocando e muitas pessoas aglomeradas discutindo algo. Aposto que este príncipe está indo para o palácio. Mais um vindo pedir a mão da princesa. Aladim tentava abrir caminho na multidão para ver melhor quando as duas crianças de antes correram subitamente para a frente. O príncipe montado no cavalo branco puxou as rédeas bruscamente. Saiam do caminho, seus moleques, disse ele, erguendo o chicote para golpeá-los. Ei! No momento crítico, Aladim surgiu e envolveu a corda com a mão direita. Ele estava prestes a dar uma lição naquele riquinho arrogante quando, de repente, o príncipe no cavalo foi arremessado para trás, caindo direto em um lamaçal. Hein? Aladim olhou para as próprias mãos, confuso. Você maldito. Sabe quem eu sou? Não me importa quem você é.
Se eu fosse rico como você, ao menos saberia o que é educação. Percebendo que o número de curiosos aumentava, Aladim levou as crianças e saiu rapidamente dali. Maldito! O príncipe praguejou furioso e foi levado por seus guardas para trocar de roupa. Ele não poderia chegar ao palácio naquele estado. Seu orgulho não permitia tamanha humilhação. Embora a água fosse preciosa no deserto, isso era para as pessoas comuns. Ele pretendia tomar um banho e trocar de roupa primeiro. Descubram onde ele mora e acabem com ele. O príncipe sibilou com maldade. O guarda sentiu, o que fez a raiva do príncipe diminuir um pouco. Capítulo 547. Após se despedir das crianças, Aladim parecia um tanto solitário sob o pôr do sol, tendo apenas Abu em seu ombro. O homem e o macaco seguiam para o que chamavam de seu doce lar. No entanto, a cena do rico humilhando os pobres ainda ecoava em sua mente. Inspirado por isso. Ladrão, vagabundo, eu não sou isso. Pena que ninguém me entende. Se olhassem mais de perto. Hein? Aladim, que estava prestes a subir a escada, parou de repente e fez sinal de silêncio. Uá. Tem alguém aí? Abu, fale baixo. Aladim conteve Abu, que pulava sem parar em seu ombro. Ele não havia notado no caminho, mas ao se aproximar de seu esconderijo, percebeu que havia luz lá dentro. Um ladrão. Foi seu primeiro pensamento, afinal, ele mesmo era um. Mas logo em seguida descartou a ideia. Seu esconderijo era o topo de uma torre de relógio abandonada. Se havia algo especial ali, era a vista do palácio ao abrir as cortinas. Ele ansiava por aquele lugar, desejava viver lá, então encontrou este refúgio para alimentar suas fantasias. Sem saber o que estava acontecendo lá em cima, ele concluiu que alguém capaz de usar uma lamparina a querosene certamente não era uma pessoa comum. Várias pessoas passaram pela mente de Aladim, todos os que ele já havia ofendido, mas ele não conseguia ligar os pontos, não sabia como alguém o encontraria. Como dito, quem usa querosene não é qualquer um, e ele claramente era inferior a uma pessoa comum. Ele chegava em casa à noite e ia direto dormir para acordar com o sol, nunca acendia luz alguma. Por isso, aquele lugar decrépito nunca atraiu atenção, mas hoje, o que você acha que devemos fazer? Uá. Subir com tudo. Devemos ir embora? Uá. Subir. Não, seja quem for, eu preciso ver. Uá. Certo. Não tente me impedir, estou decidido. Aquele lugar é nosso território. Uá. Abu não entendeu nada, ele não tinha dito nada daquilo. Agora, restava-lhe apenas sentar emburrado no ombro de Aladim, ignorando-o. Aladim não se importou com a birra de Abu. Aquelas palavras foram ditas mais para encorajar a si mesmo do que para o macaco, porque ele também estava com medo. Aladim subiu a escada cautelosamente. Ele conhecia bem o trajeto, mas hoje não podia ser descuidado. Subia centímetro por centímetro. Se eu pudesse voar direto para lá, pensou Aladim. Espere, voar? Ele não tinha voado uma vez hoje? Aquele homem que pegou seu anel de pedra deve ter feito algo. Pensando nisso, Aladim parou de subir subitamente. Abu ficou confuso. Uá? O que houve? Abu perguntou baixinho, percebendo a situação. Mas Aladim não ouviu. Ele apenas relembrava os eventos da tarde. O príncipe que caiu do cavalo sem motivo aparente. Teria sido obra dele? Ele lembrava que sua mão direita sentiu um frescor e então o príncipe caiu na lama. Na confusão do momento não pôde pensar muito, mas agora calmo, algo lhe veio à mente. Aquele anel definitivamente tinha um problema. Mas onde estava o segredo? Aladim começou a recapitular tudo o que ocorrerá à tarde. Capítulo 548. Seria o sentimento de raiva? Um movimento específico? Ou um feitiço mágico? Ou talvez, de repente, os olhos de Aladim brilharam ao ter uma ideia. Abu, segure-se firme, nós vamos decolar. Embora não tivesse certeza, sua intuição lhe dizia que era exatamente aquilo. Com confiança, Aladim apontou a mão direita para baixo e gritou mentalmente, vento. Como esperado, uma corrente de ar disparou do anel de pedra na ponta dos dedos. Uá! Socorro! Ah! Os gritos do homem e do macaco subiram aos céus. Parecia que ele tinha exagerado na força. O pequeno esconderijo de Aladim fora totalmente reformado. Os móveis velhos e quebrados foram trocados por novos, os tapetes e travesseiros eram de primeira qualidade. Até o quarto, que antes nem tinha paredes completas, agora possuía muros altos. Quanto ao lado voltado para o palácio, estava coberto por uma grande cortina vermelha, o único lugar por onde passava ar no quarto. Com várias lamparinas a querosene acesas, Al estava sentado tomando chá. Independentemente do mundo, o ouro era moeda universal. Um pouco dele resolvia qualquer problema. Desde que descobrira o lugar à tarde, Al contratou pessoas para a reforma. Afinal, o local parecia abandonado. Ele não escolheu o lugar de Aladim de propósito. Simplesmente não buscou o ponto mais alto. Se alguém reclamasse, bastaria pagar uma compensação. Ontem, hospedar-se em bordéis fora por necessidade. Agora que tinha outro lugar, partirá imediatamente. Afinal, as mulheres desta reencarnação, por mais belas que fossem, não superariam a protagonista. Não pergunte o porquê, é apenas a regra do cenário. Por isso, Al saiu sem hesitar. Ele achou que não seria tamanha coincidência, mas ele deixou a escada justamente para ver se alguém aparecia, se ninguém viesse. Ele a removeria e só subiria voando dali em diante. Ao sentir a magia do elemento vento quando Aladim decolou, Al soube imediatamente. Só não esperava que o garoto fosse tão imprudente a ponto de tentar algo assim sem entender nada. Sorte dele que Al estava lá, caso contrário, ele estaria perdido. Esse protagonismo. Al balançou a cabeça. Melhor salvá-lo. Com um leve gesto, a magia do vento impregnada no anel de Aladim, como um husky atendendo ao chamado do dono, trouxe Aladim de volta voando. Uá! Ficou claro que ele não considerou o bem-estar dos passageiros. Aladim e Abu, com os rostos deformados pelo vento gelado das alturas, ainda gritavam. Se não fosse pelo fato de que as pessoas no cortiço dormiam cedo, e mesmo acordadas não imaginariam alguém voando sobre suas cabeças, o escândalo seria maior. Você, Guá. Assim que foi colocado no chão, Aladim tentou dizer algo, mas sentiu o estômago revirar.
Como não tinha jantado, apenas teve ânsias de vômito. Mesmo assim, Al, com nojo, usou uma rajada de vento para enviar o odor para bem longe. Quem é você? O que você quer? Aladim, recomposto, encarou-o ferozmente. Já tinham invadido sua casa, ele não precisava ser gentil. Ele olhou novamente para o seu pardieiro. Se não fosse pelo caminho correto, acharia que entrou na porta errada. Tudo ali agora exalava luxo ou, melhor dizendo, cheiro de dinheiro. Isso o deixava desconfortável e deslocado. Embora seu sonho fosse morar no palácio, ele não queria estar lá como um pobre, mas sim como um príncipe. Atualmente ele era apenas o que chamavam de malandro, e aquele ambiente o incomodava. Nada demais. Eu não sabia que esta era sua casa. Perguntei e me disseram que estava abandonada há muito tempo, então eu a comprei. Al deu de ombros. Desta vez não foi intencional, mas um mero acaso. Comprou? Esta é a minha casa. Clang. Um pequeno saco de pano foi jogado diante de Aladim. O que é isto? Aladim olhou desconfiado. Aquele homem não lhe passava boa impressão. Aquela pele que não era nem preta nem amarela não parecia de boa gente. Brancos. Eu comprei este lugar. Sendo seu ou não, já me informei. Esta área é toda abandonada e quase ninguém cuida dela. Se você realmente morava aqui, isto é sua compensação. Quem se importa? Abu, pare com isso. Aladim ia recusar na hora, mas Abu, o pequeno traidor, pulou no chão, pegou o saco e o abriu. O brilho dourado cegou Aladim instantaneamente. Al ouviu o som de alguém engolindo em seco. Vendo o olhar fixo de Aladim, Al sorriu. A lei do agora eu quero nunca falha. Tudo para mim? Claro, mas este lugar agora é meu. Após um momento de silêncio, Aladim decidiu, fechado. Abu pegou o saco e subiu no ombro de Aladim. A propósito, seu anel não é simples. Observe mais quando estiver em perigo. No dia a dia, peça apenas a quantidade de vento necessária. Não repita o que aconteceu agora. Da próxima vez, ninguém irá salvá-lo. Ao ver as costas de Aladim partindo, Al deixou o alerta. Aladim não se virou, apenas seguiu para a única saída de ar. E então, saltou direto para baixo. Al balançou a cabeça. Que protagonista suicida. Uma pessoa comum não teria como sobreviver a isso. Enquanto isso, do outro lado, uma conspiração contra Aladim começava a se desenrolar silenciosamente. Capítulo 549. Na manhã do dia seguinte, no salão principal do palácio, o sultão caminhava ansiosamente de um lado para o outro. Seu olhar vagava constantemente em direção à porta que levava ao jardim. Isso ocorria porque, naquela manhã, outro príncipe havia chegado para pedir a mão de sua filha e, naquele momento, ele e a princesa conversavam no jardim. O sultão não ousava interromper, muito menos forçaria a filha a fazer algo que ela não quisesse. No entanto, não havia escapatória. A lei estipulava que a princesa deveria se casar no dia em que atingisse a maioridade. E faltavam apenas 3 dias para o aniversário de 18 anos de sua filha, a princesa Jasmine, o que deixava o pai em um estado de nervosismo absoluto. Há 6 meses ele havia anunciado que procurava um noivo para a princesa. Mas, embora muitos pretendentes tivessem aparecido, sua querida filha rejeitara todos. Ele se perguntava se o candidato de hoje... Estrondo. Antes que terminasse o pensamento, a porta se abriu. O príncipe entrou furioso. Nunca fui tão insultado em toda a minha vida. Ao ver a cena, o rei percebeu imediatamente o resultado e correu para tentar acalmá-lo. Ó príncipe Ahmed, você não vai embora tão cedo, vai? O rei perguntou preocupado. Perder essa última oportunidade significava que ele não sabia se outro príncipe apareceria em apenas 3 dias. O sultão tentava desesperadamente reverter a situação. Que sua princesa consiga se casar. O príncipe Ahmed deixou essas palavras sem olhar para trás e abandonou o palácio. Podia-se notar que a parte de trás de sua calça, na altura das nádegas, parecia ter sido rasgada por algo, deixando-o exposto de uma forma extremamente ridícula. Isso me deixa furioso. Ser humilhado por uma mulher. Já do lado de fora, o príncipe Ahmed remoía o ocorrido. Ao ver o guarda se aproximar com seu cavalo, ele perguntou, já resolveram aquele garoto? Ainda irritado, Ahmed lembrou-se do jovem que o fizera passar vergonha no dia anterior. Não, nós ainda não encontramos o endereço exato dele. O guarda baixou a cabeça. Inúteis. Encontrem-no. Não me importa como, eu quero resultados. O príncipe Ahmed deu um tapa no guarda. Em seguida pegou as rédeas, montou no cavalo, sentindo um incômodo na parte traseira, e partiu. Após descarregar um pouco da raiva, seu humor melhorou levemente. Malditos. Eu não posso tocar na princesa do sultão. Mas por que teria medo de um moleque pobre? Pensou ele com maldade. Enquanto seus guardas o seguiam de perto para garantir sua segurança. Dentro do palácio, o rei, sem saber da verdadeira face que o príncipe mostrará na saída, caminhou irritado em direção ao jardim. Jasmine. Jasmine. O jardim estava repleto de flores e possuía até uma pequena fonte no centro. Percebia-se que o reino de Agraba era realmente próspero, pois até a água, tão rara no deserto, era usada como ornamentação. À beira da fonte, uma mulher de silhueta esguia que deixava a cintura à mostra e possuía longos cabelos negros e brilhantes, estava sentada penteando os fios. Apenas suas costas já eram capazes de despertar 1000 fantasias. O rei aproximou-se rapidamente, querendo dizer algo. Roar. Um tigre barrou o caminho do rei. Ele rosnou baixo como um aviso a um invasor. Ao ver um pedaço de pano de uma cueca vermelha com flores na boca do animal, o rei entendeu tudo na hora. Pare com isso, Raja, disse ele franzindo o senho. Tentou puxar o pedaço de pano da boca do tigre, mas não teve sucesso. O velho rei não tinha tanta força e acabou caindo no chão ao ser repelido. Sentindo que suas próprias costas iam estourar, ele levantou-se rapidamente, tentando recuperar a dignidade. Pai? Jasmine chamou suavemente. Raja virou a cabeça e voltou para o lado dela. O rei mudou instantaneamente de expressão e disse com um sorriso. Jasmine, por que vocês assustaram o rapaz de novo? Assim, pai, Raja estava apenas brincando com ele. Não é Raja. Jasmine sorriu e acariciou a cabeça do tigre. Você estava apenas se divertindo com aquele príncipe Ahmed, tão enfeitado e convencido? Jasmine brincava com Raja e ambos pareciam felizes, mas o rei estava muito irritado. Percebendo que o pai não estava bem, Jasmine moderou o tom.
Ela pigarreou 2 vezes para aliviar o constrangimento do pai. Querida, você não pode mais rejeitar quem vem pedir sua mão. Entende? Disse o sultão. A lei exige que você se case com um príncipe. Vendo que o pai ia repetir o mesmo assunto de sempre, Jasmine nem quis ouvir. Ela se levantou e caminhou em direção ao viveiro de pássaros no jardim. O rei a seguiu, e ambos acabaram dizendo a mesma frase ao mesmo tempo. Você deve estar casada antes do seu aniversário. O rei colocou as mãos na cintura, amuado. Essa lei está errada, rebateu Jasmine. Faltam apenas 3 dias para o seu aniversário. O rei ignorou a objeção dela. Pai, eu odeio ser forçada a casar assim. Eu quero me casar com alguém que eu realmente ame. Jasmine pegou um passarinho branco do viveiro e o encostou no rosto. Jasmine, não é, apenas por causa daquela lei. O rei, vendo que a lógica não funcionava, tentou o lado emocional. Eu não posso ficar com você para sempre. E eu só queria que alguém estivesse ao seu lado para cuidar bem de você. Você entende? Ele pegou o pássaro das mãos dela e o devolveu ao viveiro. Jasmine, sabendo exatamente o que o pai pretendia, sentou-se novamente perto da fonte. Por favor, me entenda, pai, disse ela com tristeza. Eu nunca tomei minhas próprias decisões e nunca tive um amigo de verdade. Raja soltou um rugido de insatisfação. Exceto você, Raja. Eu até nunca saí deste palácio. Mas você é uma princesa. O rei estava com dor de cabeça. Percebeu que não conseguiria convencê-la hoje. Então eu preferia não ser uma princesa. Jasmine, irritada, bateu na água da fonte e virou o rosto para o outro lado. Se eu soubesse, não teria tido você como filha. Sem conseguir convencê-la, o rei também se irritou e deixou o jardim, deixando Jasmine sozinha. Porque ela é assim. A mãe dela não era tão exigente, dizia o rei, já de volta ao palácio, sentindo-se deprimido. De repente, uma figura apareceu. Jafar, meu ministro mais capaz. Preciso urgentemente que você me ajude com um conselho. Estou sempre ao seu serviço, majestade. Jafar, vestindo um manto roxo de feiticeiro com um papagaio no ombro e segurando um cajado com cabeça de serpente, fez uma reverência fingida. É sobre o casamento de Jasmine. Ela se recusa a casar com os príncipes que vêm pedir sua mão. Eu realmente não sei mais o que fazer. Tendo encontrado alguém com quem desabafar, o rei contou tudo, chegando a dar um biscoito ao papagaio. Majestade, talvez eu possa usar minha onipotente arte da adivinhação para resolver este problema difícil, disse Jafar sorrindo. Sua voz era lenta, passando uma sensação de sonolência. Só você pode me ajudar. Mas, para isso precisarei usar por um momento essa misteriosa safira azul que o senhor possui. Após usar o hipnotismo para conseguir a safira, Jafar saiu da sala. O papagaio em seu ombro foi o primeiro a perder a paciência. Tui. Se ele ousar colocar outro biscoito mofado e nojento na minha boca de novo, eu vou acabar com ele. Sem dar atenção ao papagaio histérico, Jafar usou um mecanismo para abrir sua sala secreta no palácio e entrou. Acalme-se, Iago. Eu vou pegar ele pelo pescoço. Em breve serei o sultão, tomarei o lugar daquele idiota. E quando esse dia chegar, também farei questão de enfiar biscoitos na garganta dele. Quá. O homem e o pássaro entraram no laboratório secreto e fecharam a porta. Lá de dentro, podia-se ouvir apenas um sussurro. Prepare tudo rápido, o ritual precisa começar imediatamente. Capítulo 550. Naquela noite, uma figura pulou silenciosamente o muro do jardim do palácio, desviou dos guardas e partiu. O mercado matinal é sempre o lugar mais agitado, especialmente quando mercadores de todos os cantos começam a montar suas barracas para vender produtos curiosos ou itens do dia a dia. Uma figura coberta por um manto marrom caminhava entre a multidão. Era Jasmine, que havia fugido na noite anterior por não suportar ser pressionada a casar. Como nunca saíra do palácio, tudo aquilo era uma novidade para ela. Ela olhava para todos os lados, caminhando da rua leste até a rua oeste do mercado, o que chamou a atenção de Al. Ela já escapou? Sentado em um prédio alto, Al observava Aladim que vestia roupas novas, tomando café da manhã com Abu, e notou imediatamente aquela mulher estranhamente embrulhada em panos. Com o calor que fazia, tal vestimenta era muito rara. Quanto a Aladim, Al vigiava apenas para encontrar a lâmpada mágica, já que não sabia onde ficava o lugar onde ela estava escondida. Quanto ao vilão Jafar mencionado no filme, era melhor lidar com esse garoto ingênuo do que se aproximar dele. Desde que Aladim receberá o ouro de Al na noite retrasada, ele vinha comprando casas e roupas novas, vivendo de forma extremamente luxuosa. Se Al não tivesse observado que o garoto ainda dava esmolas aos pobres, ele chegaria a suspeitar que o havia corrompido. No entanto, naquele ritmo de gastos, Al balançou a cabeça e desceu lentamente. Se nada desse errado, uma grande parte da trama estava prestes a acontecer. Al colocou o capuz de seu manto branco e caminhou em direção a Jasmine. Mudar o visual era uma necessidade. Caso contrário, ao andar pelas ruas, todos ficariam olhando para ele como se fosse um animal de exposição. E Al não suportava esse tipo de atenção. Assim, no meio da multidão, o manto branco aproximava-se gradualmente do manto marrom. Aladim, que saboreava seu café da manhã, de repente franziu o senho ao ver um vulto branco desaparecer entre as pessoas. Ele sentiu como se estivesse prestes a perder algo importante. Uá! O que foi? Coma logo, disse Abu confuso. Nada. Aladim acariciou a cabeça do macaco, tentando suprimir a sensação estranha em seu coração. Deve ser impressão minha, pensou ele para se consolar. Ao mesmo tempo, uma criança maltrapilha estava diante de uma barraca de maçãs, ficando na ponta dos pés para tentar pegar uma fruta. Mas quando estava prestes a alcançá-la, ele recuou com uma expressão de desânimo. Vendo isso, a bondosa Jasmine abaixou-se levemente. Você deve estar com fome. Ela pegou uma maçã e a entregou ao menino. Aqui, pegue. Em seguida, ela se virou para partir. A criança, vendo a expressão fechada do dono da barraca, escondeu a maçã na roupa e fugiu rapidamente. É melhor você me pagar, moça. O dono da barraca era um homem grande com aparência de poucos amigos. Pagar? Jasmine virou-se confusa. Ela não sabia o que era dinheiro. Ela achava que se quisesse comer algo, era só pegar.
Parece que a proteção do rei fora excessiva, a ponto de não lhe ensinar nem mesmo essa noção básica. Ou talvez ele apenas não quisesse que ela se preocupasse com tais coisas. Ser uma flor de estufa nem sempre é algo bom. Como agora, por exemplo. Ninguém nunca ousou roubar da minha barraca, disse o homem, segurando Jasmine para que ela não partisse. Sinto muito, senhor, eu não tenho dinheiro comigo. Ladra. O homem assegurou com força. Espere-se. Tag. Jasmine ia dizer algo quando ouviu a voz de um homem. Antes que pudesse reagir, o dono da barraca a soltou e agarrou um objeto que voara em sua direção, como se tivesse encontrado um tesouro. Era algo dourado e brilhante. Eu paguei por ela, pode deixá-la ir. Al saiu do meio da multidão e disse calmamente, é tudo seu. O dono da barraca, que pretendia causar problemas, abriu um sorriso enorme ao ouvir aquilo. Claro, claro, jamais incomodaria esta moça. Al assentiu e continuou caminhando, já que a posição de Aladim era justamente na direção de onde ele viera. Quanto a Jasmine, ela o seguiria. Como era de se esperar, ao ver Al partir e o dono da barraca não lhe dar mais atenção, Jasmine, curiosa sobre aquele homem, seguiu-o sem hesitar. O conflito que deveria ter ocorrido foi resolvido por Al, e poucas pessoas chegaram a notar a cena. Embora tenha havido um leve alvoroço, Aladim não percebeu. Em um mercado caótico, qualquer coisa pode acontecer, não é? Como acontecia com ele mesmo antigamente. No laboratório secreto do palácio, Jafar, que passará a noite em claro, operava um instrumento. Sobre o aparelho, havia fumaça, raios e trovões, parecendo uma pequena tempestade. Eu não poderia esperar por uma tempestade de verdade? O grito do papagaio sobressaía no barulho. Calha a boca, Iago. Mais rápido. Jafar, que analisava a Safira detalhadamente, ignorou as reclamações e o apressou. Sim, senhor, seu monstro. Iago reclamava enquanto acelerava o passo nas engrenagens aos seus pés. Era uma máquina movida a força animal? Ao ver Iago se esforçando, Jafar assentiu e encaixou a Safira em um espaço acima de uma ampulheta diante do instrumento. Imediatamente um relâmpago surgiu da pequena tempestade e foi conduzido através da Safira para dentro da ampulheta. Revele-se. Areias do tempo. Digam-me quem pode entrar na Caverna das Maravilhas. Isso. É ele, o diamante bruto. Jafar falava sozinho. Na parte superior da ampulheta surgia a imagem da Caverna das Maravilhas e na parte inferior estava a imagem de Aladim tomando seu café da manhã. É ele? Esse é o palhaço que estamos procurando? Iago não conseguia acreditar que a pessoa que buscavam era aquele garoto de aparência comum. Vou mandar os guardas trazê-lo ao palácio agora mesmo. O que você acha? Acho uma ótima ideia, concordou Iago. Olhando para as areias do tempo, Jafar soltou uma risada baixa e maligna. A pequena tempestade acima dele brilhava com raios, e a luz fraca das velas projetava sombras sinistras em seu rosto. Capítulo 551. Espere um pouco. Al, que havia diminuído o passo propositalmente, ouviu a voz vindo de trás, mas não deu atenção e continuou caminhando. Espere um pouco. Em pouco tempo, uma moça aproximou-se correndo e parou à frente dele para bloqueá-lo, ainda arquejante enquanto falava. Seu rostinho estava corado e muito adorável, criando um contraste com suas curvas atraentes. O que houve? Você. Eu não posso aceitar seu dinheiro de graça. Como posso te pagar de volta? Jasmine, sem saber ao certo por que havia parado Al, hesitou e acabou encontrando essa desculpa. Não é necessário. Eu apenas ajudei aquela criança a comprar a maçã. Não tem nada a ver com você. Al, cujo rosto não podia ser visto sob o manto branco, deu uma leve risada e tentou passar por Jasmine para ir embora. Espere um pouco. Não querendo que Al partisse daquela forma, Jasmine segurou o manto branco dele. Com esse leve puxão, o capuz acabou caindo. Há mais alguma coisa? Al virou a cabeça. O capuz, naturalmente, foi deixado cair por ele mesmo, com segundas intenções que são óbvias. Você? Jasmine, que pretendia dizer algo, de repente ficou paralisada. Ela sentiu que seu coração saltou algumas batidas. Al, possuindo a aura de carisma, já não era o mesmo do início. Antes, a aura era uma ajuda essencial. Agora era apenas um toque final de perfeição. Foi apenas com o som de dúvida de Al que a fixação de Jasmine foi interrompida. Percebendo o que acabará de fazer, o rubor subiu às bochechas de Jasmine, fazendo-a parecer uma maçã madura e muito convidativa, dando vontade de beijá-la. Você não é deste país? Em sua pressa, Jasmine só conseguiu fazer uma pergunta qualquer, tentando ajustar rapidamente suas emoções. Sim, estou viajando por aí depois de ter deixado o trono. Ambos, em um acordo tácito, não mencionaram o constrangimento de agora há pouco. Você é um príncipe? Por algum motivo, Jasmine sentiu-se subitamente um pouco alegre. Bem, eu não sei como dizer agora, eu fui rei e depois deixei de ser. Ao mencionar isso, Al não sabia bem como explicar. Abdicou voluntariamente? Que legal. Jasmine achou aquilo inacreditável. Realmente existia alguém que entregaria o trono a outra pessoa por vontade própria? Realmente. Era fascinante demais. A propósito, você tinha mais algum assunto? Vendo que Jasmine não falava e parecia pensar em algo, Al não teve pressa, apenas trouxe o assunto de volta ao início. Isso fez com que Jasmine, que originalmente queria perguntar o nome dele, perdesse o gancho. Eu sou a princesa do sultão, o dinheiro. Tudo bem então, senhorita princesa do sultão. Meu nome é Jasmine. Aproveitando a brecha, Jasmine subitamente acrescentou essa frase. Está bem. Jasmine, eu já expliquei. Eu apenas quis ajudar aquela criança a comprar uma maçã. Não me engane, eu estava sendo pressionada por aquele vendedor. Se você não tivesse dado dinheiro extra a ele, ele não nos deixaria partir assim. Embora não tivesse muita noção sobre dinheiro, Jasmine entendia bem sobre as relações sociais. Ela vira claramente a expressão do vendedor agora há pouco. Tudo bem, mesmo que seja assim, você acha que eu preciso desse dinheiro? Al deu de ombros impotente e continuou caminhando, mas desta vez seus passos foram muito mais lentos. Vendo isso, Jasmine apressou-se em segui-lo e ao vê-lo colocar o capuz novamente, desviou o olhar com certa decepção. Ela continuou. Mesmo que não precise, eu deveria expressar minha gratidão. Sim, eu já recebi sua gratidão. Al assentiu, falando de forma casual. Não,
Precisa ser algo formal, eu gostaria de te convidar. Jasmine, que estava prestes a convidar ao palácio, subitamente travou, lembrando que ela mesma havia fugido escondida. Me convidar ao palácio? Você deve ter fugido de lá escondida, não é? Como você sabe? Jasmine olhou para ele, mas infelizmente tudo estava escondido pelo capuz. Um palpite. Meu nome é Al. Se realmente quer agradecer, eu tenho um lugar temporário onde podemos descansar um pouco e então discutimos sobre a gratidão. O que acha? Um palpite? Está bem. Como desta vez Al virou a cabeça ao falar, Jasmine pôde ver sua expressão. Após encarar os olhos dele por um longo tempo, Jasmine finalmente aceitou. Capítulo 552. Os dois seguiram caminhando assim, e o tempo lentamente se aproximou do crepúsculo. Verdade seja dita, aquele lugar com a vista mais bonita era realmente um pouco distante. Mas nenhum dos dois teve pressa, caminhando enquanto conversavam. Al guiava o assunto intencionalmente e Jasmine queria saber mais detalhes, então seguiram assim até o pôr do sol. Vamos subir. Al apontou para a escada, fazendo um sinal para Jasmine. É realmente aqui em cima? Isso é muito legal. Jasmine, que já sabia da conversa no caminho, não se sentiu surpresa, apenas achou a experiência inovadora, pois era a primeira vez que fazia algo assim. Como não podia expor suas habilidades cedo demais, Al não removeu a escada, aproveitando para usá-la. Eu subo primeiro. Sim. Em pouco tempo, os dois subiram sucessivamente até o último andar. Uau! Observando o quarto organizado, embora as decorações não fossem como as do palácio, era possível ver o capricho do dono. Sendo apenas um local de moradia temporária e estar tão bem arrumado, Jasmine silenciosamente rotulou-o como um bom homem. Bem, você gostaria de... Eu quero ver a paisagem que você mencionou. Al, que pretendia oferecer algumas frutas, foi interrompido por Jasmine. Ele havia comentado sobre isso com ela no caminho. Não imaginava que ela estivesse tão curiosa. Então vem aqui. Al caminhou até o único lugar com uma cortina e a abriu bruscamente. Sob o adorno do céu estrelado e o brilho das luzes do palácio refletindo-se, a vista dali parecia uma bela pintura a óleo. Isto é o palácio? Jasmine, parada ao lado de Al, teve dificuldade em acreditar. Ela sempre vira o palácio como uma gaiola que a aprisionava. Não imaginava que essa gaiola fosse tão linda. Ao pensar nisso, o humor de Jasmine caiu um pouco. Se não fosse necessário casar, seria bom. O que houve? As palavras preocupadas de Al ecoaram em seu ouvido. Não, espere, se fosse com ele eu não me importaria. Jasmine pensou timidamente. Nada, eu queria saber se você já teve a ideia de fugir do palácio antes? Jasmine perguntou curiosa. Provavelmente não, porque a vida no palácio era muito feliz, tinha duas irmãs adoráveis e pais que nos amavam. Al disse, e um sorriso surgiu naturalmente em seu rosto. Isso deixou Jasmine com muita inveja, pois ela era filha única e sua mãe falecera ao dar à luz, ela nunca vira. Foi o sultão quem a criou. Ora, já falei de mim, e você? Por que fugiu desta vez? Notando que Jasmine estava triste, a mão de Al, que instintivamente quis acariciar a cabeça dela, hesitou e recuou discretamente. Mas esse pequeno gesto foi notado silenciosamente por Jasmine. Eu não aguento mais aquele lugar. Embora seja bonito e tenha muita gente me servindo, não há liberdade. Sempre há alguém dizendo para onde ir, o que fazer, que roupa vestir, não posso decidir nada por conta própria. Às vezes, sinto como se estivesse presa. Jasmine falou com certo rancor, mas ao ver o sorriso no canto da boca de Al, ela percebeu o que acabará de dizer. Como ele poderia não saber dessas coisas? Esse não é o verdadeiro motivo de você ter fugido, é? Ele parecia enxergar através de tudo. Jasmine ficou um pouco retraída. O verdadeiro motivo. Por quê? Porque meu pai quer me forçar a casar. Por causa daquela lei? Você sabe. Claro, a lei de vocês é a coisa mais estranha que existe. Você também acha que essa lei está errada? Sim, o amor deve ser livre e não forçado. Se a lei é irracional, por que seu pai não a altera? Porque ele conheceu minha mãe dessa forma, então ele... Sente saudades? Sim. O clima subitamente ficou tenso, e Jasmine não sabia que assunto abordar. Nesse momento, duas tochas foram subitamente jogadas de lugares diferentes do lado de fora. Fogo! Jasmine gritou, pois uma das tochas caiu justamente sobre o tapete, iniciando instantaneamente um grande incêndio. Droga! Jasmine! Hein? Al em algum momento saltou para o parapeito da janela e estendeu a mão para ela. Você confia em mim? Olhando nos olhos de Al, Jasmine assentiu e estendeu a mão. Claro! Então, sob o olhar inacreditável daqueles guardas que acabavam de subir pela escada, os dois pularam. Capítulo 553. Droga, o moleque pulou. Duas vozes preocupadas ecoaram de direções diferentes. Qual a pressa? Se morreu, melhor ainda, serve de vingança para o príncipe. Vamos embora. Malditos, o conselheiro disse para pegá-lo vivo rápido atrás deles. Duas ordens completamente diferentes foram dadas simultaneamente. Os dois grupos deixaram o local sucessivamente. A cena volta para alguns minutos antes. O que devemos fazer? Jasmine colocou a mão na de Al, perguntando curiosa. Embora houvesse um incêndio intenso atrás deles, ela não estava nem um pouco preocupada. Ao lado de Al, sentia uma estranha segurança. Al olhou para os olhos curiosos dela, e com um puxão forte, os dois pularam dali. Embora tivesse suspeitado, Jasmine realmente não imaginava que ele escolheria pular. Vários pensamentos passaram por sua mente, exceto o arrependimento por ter confiado nele. Após algum tempo, Jasmine estranhou o fato de ainda não terem atingido o chão. Abriu os olhos discretamente. Só viu uma nuvem passando ao lado. Isso é o paraíso? Jasmine murmurou, pensando que a vida havia acabado assim. Mas tudo bem, pelo menos. Não casou com alguém que não amava. Mas, por que está tão quente ao lado dela? Jasmine olhou curiosa para o lado. O que foi? Al olhou confuso para Jasmine, vendo o rosto dela coberto de rubor, e então percebeu a posição dela, agarrada a ele como um polvo. Al entendeu o que estava acontecendo com a moça. Por mais ousada que fosse, Jasmine ainda era uma jovem que quase não tivera contato com homens. Afinal, em todo o palácio, só havia o sultão e Jafar como homens velhos.
Como estamos voando? Jasmine reprimiu a timidez, olhou ao redor e mudou de assunto rapidamente. Ao mesmo tempo, ajustou a posição discretamente. Embora continuasse abraçando-ao firmemente, a postura já não era tão inadequada quanto antes. Afinal, fora um gesto instintivo na pressa do momento. Ao pensar nisso, Jasmine sentiu as orelhas esquentarem. Você conhece magia? Al, percebendo que Jasmine não queria discutir a posição atual, colaborou mudando de assunto. Embora pudesse dizer a ela que não precisava abraçá-lo, ele preferiu não fazer. Magia? Mas isso não é coisa de livros de histórias. Ao ouvir a pergunta de Al, Jasmine respondeu instintivamente, mas então percebeu algo. Arregalou os olhos para Al. Você sabe usar magia? O que você acha? Vendo Jasmine com aquela cara de incredulidade, Al teve vontade de apertar suas bochechas, mas desistiu. Caso contrário, o rubor que acabará de baixar voltaria com tudo. Uau, que legal! Como Al não negou, Jasmine já sabia a resposta. Até a timidez de agora há pouco foi suprimida, sendo substituída pela curiosidade sobre a magia. Jasmine segurou Al com mais força e olhou para baixo. As casinhas no chão passavam rapidamente sob seus pés. Uma sensação de tontura a atingiu, obrigando-a a desviar o olhar. Então, insatisfeita, ela estendeu a mão curiosa para tentar tocar as nuvens que passavam por eles. O luar adicionava um brilho extra ao céu noturno. Al, sentindo algo, virou a cabeça. Sob a lua cheia, algumas nuvens refletiam o brilho lunar, e a bela moça estendia a mão para alcançar as nuvens. Jasmine? Al não pôde deixar de chamá-la suavemente. Sim, o Q1. Jasmine virou a cabeça e a bela imagem da moça alcançando as nuvens transformou-se na imagem de silhueta se beijando entre as nuvens. Capítulo 554. Desculpe. Não se sabe quanto tempo passou, mas os dois voltaram ao local de onde haviam saído inicialmente. O grande incêndio fora apagado em algum momento, deixando para trás apenas uma bagunça enegrecida. Os móveis e as cortinas antes bonitos agora eram apenas resíduos, com as bordas marcadas pelo preto do carvão. As mãos de Jasmine enlaçavam o pescoço de Al, e o vermelho em suas orelhas ainda não havia desaparecido completamente. Ela estava cheia de culpa. Ela acreditava que por causa dela, a residência temporária de Al fora incendiada, o que parecia muito com um aviso. Diante da culpa de Jasmine, Al apenas balançou a cabeça e tocou a testa dela com o dedo. Não é sua culpa. Mas eu sou a princesa, eles certamente fizeram isso para te avisar. Após hesitar por alguns segundos, Jasmine finalmente revelou sua verdadeira identidade. Não importa se você é ou não uma princesa, eles não vieram por sua causa, pois não teriam coragem de ferir a princesa. Al balançou a cabeça. Ele já havia decifrado quase tudo. Devia ter sido obra de alguém com rancor de Aladdin. No entanto, ele não entendia por que Archotes vieram de duas direções diferentes. Seria um plano deles? Ou dois grupos distintos? Se fossem dois grupos, quem mais além do vizir Jafar teria rancor de Aladdin? Ah, é verdade. Então eles, Jasmine disse, percebendo que talvez tivesse sido teimosa em seu raciocínio. Porém, se não era por causa dela, então era por causa de... O olhar de Jasmine voltou-se para Al. Não. Vou pedir ao meu pai para investigar isso. Eles ousaram atear fogo na cidade. Isso é imperdoável. Disse Jasmine, irritada. Como alguém podia ser tão audacioso? Tudo bem, eles também não vieram por minha causa. Al cutucou a bochecha de Jasmine e balançou a cabeça. Lembra do que eu disse? Esta é apenas uma residência temporária. Eu assumi o lugar apenas anteontem. Eles estavam procurando o dono anterior? A inteligente Jasmine percebeu imediatamente. Sim, ouvi dizer que o dono anterior era um ladrão, por isso tantas pessoas devem estar vindo atrás dele, não acha? Al disse, alisando o queixo. Entendo. Embora ladrões sejam detestáveis, essas pessoas que ateiam fogo são igualmente imperdoáveis. Eu vou volume. Jasmine parou de repente ao mencionar voltar ao palácio, pois voltar significava. Jasmine olhou para Al com relutância. Ela já havia entregado seu coração a ele, não queria deixá-lo, muito menos voltar para se casar com outra pessoa. Não se preocupe, pode voltar tranquila. Vou me preparar e irei ao palácio fazer uma visita. Al acariciou a cabeça de Jasmine e ajustou o manto sobre ela. A amplitude térmica no deserto é grande, e a temperatura noturna cai de forma absurda. Ele queria evitar que ela ficasse doente. Visita? Você quer dizer? Jasmine disse com surpresa e alegria. Ou por acaso você ainda quer se casar com outro? Claro que não. Jasmine disse feliz, erguendo a cabeça para um leve beijo. O resto eu te dou quando você vier me buscar para casar. Jasmine virou o rosto, fingindo que nada havia acontecido. Haha. Então primeiro vou te levar de volta. Sim. Lembre-se, você tem que vir. Jasmine ainda insistia, enquanto Al a deixava suavemente no jardim do palácio. Fique tranquila. Vá logo. Seu pai deve estar preocupado com sua fuga secreta. Está bem. E Jasmine semicerrou os olhos, enquanto Al falava, deu-lhe um beijo rápido no rosto e saiu correndo. Realmente, olhando para a silhueta da bela fugindo, Al sorriu. No momento seguinte, como se sentisse algo, Al olhou para o outro lado do palácio. Aladdin. Ao sentir o poder do espírito do vento, Al foi verificar imediatamente. Parece que Jafar ainda capturou Aladdin, então, a seguir. A lâmpada mágica deve aparecer. Do outro lado, Aladdin, que acabará de ser enganado pelo velho disfarçado de Jafar para procurar a Caverna das Maravilhas. Havia acabado de escapar da prisão por uma passagem secreta deixada propositalmente por Jafar. Com a ajuda de Jafar, ele encontrou a Caverna das Maravilhas. Embora pudesse usar o anel de pedra para fugir, ele também queria ver como era o interior da caverna repleta de ouro e prata. Por isso, seguiu as orientações de Jafar. Além disso, Jafar prometera muitos benefícios. Dinheiro naturalmente, quanto mais melhor. Aladdin decidiu arriscar, confiando em sua própria sorte. Quanto a Al, ele seguia os dois silenciosamente pelo céu. Nem mesmo Jafar imaginaria que alguém pudesse voar. Afinal, ele nunca vira esse tipo de magia. Mais um personagem que possui parte das minhas habilidades. Flutuando no ar e aproveitando a escuridão da noite, Al permaneceu sem ser detectado. Sobre Jafar, ele já tinha uma ideia geral. Rugido. Quem perturbou meus belos sonhos? A areia e o vento se espalharam, e um leão de pedra abriu a bocarra questionando. Sou eu, Aladdin.
Aladim, vendo aquilo pela primeira vez, hesitou antes de responder. Entre. Os olhos brancos do leão de pedra fixaram-se em Aladim antes de ele falar novamente. E lembre-se, exceto por aquela lâmpada, você não pode tocar em nada. Após dizer isso, o leão de pedra abriu a boca. Claramente a entrada da Caverna das Maravilhas era ali. Lembre-se, rapaz, ao sair, entregue-me a lâmpada primeiro. Depois disso você poderá desfrutar de glória e riqueza. O velho disfarçado de Jafar instigou com uma expressão de cobiça no rosto. Aladim achou estranho, mas diante dos enormes benefícios, ele entrou decididamente. Esse garoto é realmente um imprudente. No céu, Al não sabia como avaliar Aladim ao ver aquela atitude destemida. Ao entrar na bocarra do leão de pedra, Aladim desceu as escadas com a luz de um archote. Não demorou muito para chegar ao fim. Ao passar por uma pequena porta, Aladim sentiu que seus olhos seriam cegados pelo brilho. Veja Abu. Aladim consolou Abu, que estava em suas costas. Diante deles estavam montanhas feitas de ouro acumulado. Se pegarmos apenas um punhado aqui, seremos mais ricos que o sultão. Aladim comentou maravilhado. Atrás dele, os olhos de Abu brilhavam, ansioso para recolher todo aquele ouro. Abu. Aladim deu um grito alto, interrompendo a ação de Abu. Lembre-se, não é permitido tocar em nada. Abu assentiu tristemente. Embora tivessem vivido bem nos últimos dias, ele não resistiu ao ver tanto ouro. Os dois continuaram avançando, mas nenhum deles notou que um tapete mágico seguia silenciosamente. Uma força no anel de pedra de Aladim se desprendeu discretamente. Fora da Caverna das Maravilhas, vendo Jafar usar magia para se proteger, Al sorriu. O louva-a-Deus caça a cigarra, sem saber que o pássaro vem atrás, e atrás do pássaro, ainda há um caçador. Capítulo 555. Sem saber de nada, Aladim seguiu com Abu para as profundezas da Caverna das Maravilhas. No entanto, Abu coçou a cabeça, confuso. Ele sentia que alguém o seguia, mas ao virar, não havia nada além das montanhas de ouro e um tapete. Abu voltou a caminhar, desconfiado. O tapete mágico seguiu Abu mais uma vez. Sentindo que algo estava realmente errado, Abu virou a cabeça rapidamente desta vez. Realmente não havia ninguém. Quanto ao tapete mágico, ele se enrolou e encostou na montanha de ouro. Abu olhou desconfiado para o tapete e correu para perto de Aladim. Ele sentia que aquele tapete não era normal. Puxando com força a ponta da roupa de Aladim, Abu apontou para o tapete sinalizando. Olhe. Pare com isso, Abu. Aladim disse a Abu enquanto continuava entrando. Sem alternativa, Abu seguiu em frente insatisfeito. Quanto ao tapete mágico, como era apenas uma suspeita e Aladim o havia irritado, Abu deixou o assunto para lá. Quando Abu parou novamente, o tapete mágico seguiu em silêncio. Quem? E desta vez Abu virou a cabeça ainda mais rápido. Só que desta vez nem o tapete ele viu. Ele olhou para os lados, realmente não havia nada. E o tapete mágico travesso deu um puxão na cauda de Abu. Tome isso. Abu virou-se tenso, em posição de ataque. Ainda ninguém. De repente, ele sentiu um frio no topo da cabeça. O tapete mágico havia levado seu chapéu de feltro. Abu coçou a cabeça confuso. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo, até que sentiu um toque no ombro. Socorro! Ao ver a forma do tapete mágico, Abu ficou aterrorizado e subiu correndo nas costas de Aladim. Abu, você enlouqueceu? Aladim gritou enquanto Abu puxava seu cabelo e virava sua cabeça para onde o tapete estava. É, um tapete mágico? Aladim disse surpreso e feliz ao ver o tapete espiando por trás da montanha de ouro. Venha, saia daí. Não vamos te machucar. O tapete mágico caminhou silenciosamente para fora, pegou o chapéu de Abu que caíra no chão, limpou a poeira e o entregou a Abu. Abu tentou pegar com cautela, mas o resultado foi: fique longe de mim. Abu gritou segurando o chapéu. Ei, não fique tenso, Abu, ele não morde. Porém, Abu claramente não dava ouvidos a Aladim. Saia daqui agora. Abu gritava gesticulando com as mãos. Mesmo que Aladim não entendesse, sabia que não eram coisas boas, muito menos o tapete mágico que compreendia a natureza humana. Aladim ia dizer algo mais quando, de repente, uma voz majestosa ecoou. Seres traiçoeiros. Vocês ousaram tocar nos tesouros selados. Agora, vocês nunca mais verão o sol lá fora. Argue. Assim que a voz terminou, Aladim percebeu que as montanhas de ouro ao redor transformavam-se rapidamente em areia movediça, e das profundezas vinha uma onda de calor. Algo ruim estava para acontecer. Juntando as palavras do leão de pedra, Aladim compreendeu. Quem tocou nos tesouros? Aladim gritou aterrorizado. Não, eu não fui. Abu começou a se isentar da culpa por instinto. De fato, ele não havia tocado. Quem tocou no tesouro foi, naturalmente, uma lâmpada que flutuava rapidamente no ar. O culpado era evidente. Mas, ao contrário do que o guardião leão de pedra disse, ela não tocou em outros tesouros. Acontece que a lâmpada não foi retirada por Aladim. Por isso, ele julgou automaticamente que uma pessoa não relacionada havia tocado nos tesouros. O que fazemos? Aladim olhou para trás, tenso. Lava estava jorrando da caverna? Aladim nem pensou e correu com Abu na direção de onde vieram. No entanto, a velocidade da lava era rápida demais. As duas pernas de Aladim não conseguiam vencer o fluxo. No momento crítico, o tapete mágico apareceu. Ele carregou Aladim e Abu, voando imediatamente, o que permitiu que o homem e o macaco escapassem da morte. Bom trabalho. Aladim agitou o braço com força. No entanto, quando estavam prestes a chegar à entrada, bum! Uma pedra enorme caiu, atingindo em cheio o tapete mágico. Aladim foi arremessado para longe, ficando a apenas um passo da saída, mas infelizmente ele não conseguia subir. Fora da Caverna das Maravilhas, raios e trovões. Al e Jafar, que esperavam do lado de fora, ouviram o rugido do guardião leão de pedra. Jafar xingava o idiota em pensamento. Al acreditava que o macaco tocará no que não devia, sem ter a consciência de que ele mesmo causará o problema.
Por favor, me ajude. Aladim gritou ao ver Jafar espiando por fora. Entregue-me a lâmpada primeiro. Jafar disse ansioso. Não importava o resultado. Desde que conseguisse a lâmpada, tudo valeria a pena. Eu não aguento mais. Me puxe rápido. As pedras onde ele se segurava estavam quebrando. Aladim gritou desesperado, estendendo a mão para pedir ajuda. Na pressa, ele até esqueceu o anel de pedra, embora o anel já tivesse perdido o poder do espírito do vento. Entregue a lâmpada primeiro. Jafar não se importava se Aladim viveria ou morreria. Ele só queria a lâmpada. Eu não consegui pegá-la. Não sei por que ele ficou com raiva. Sem alternativa, Aladim gritou. Não pegou? Impossível. Você está mentindo. Jafar, que já estava pronto para receber o prêmio, não aceitava tal resultado. Ele se inclinou e encarou Aladim com fúria. Diga-me logo, onde ela está? Eu realmente não peguei. Aladim, percebendo que o estado emocional de Jafar não estava normal, encolheu o corpo para baixo, mas foi agarrado por Jafar. Você já sabe, não é? Você descobriu tudo, certo? Então morra. Fique enterrado junto com a lâmpada. Jafar, incapaz de aceitar o fracasso, deu um chute. Aladim caiu junto com Abu. Uá! Aladim gritava em queda livre. Uá! Abu, caindo junto, segurou Aladim com uma mão e a parede com a outra, mas o peso de Aladim era muito superior ao dele. Ele aguentou menos de um segundo antes de cair novamente. Mas graças a esse esforço, o tapete mágico ganhou um tempinho para se livrar da pedra gigante. Ele apareceu e no instante em que Aladim ia atingir o chão, pegou o homem e o macaco. Mas claramente ambos desmaiaram. Fora da Caverna das Maravilhas, Jafar ria descontroladamente ao vê-la transformar-se em poeira. Al olhou para ele e partiu, pois o espírito do vento já havia saído por outro lugar, e trazia consigo aquela lâmpada mágica. Capítulo 556. Al tendo obtido a lâmpada mágica, acenou com a mão, e aquela força do espírito do vento mergulhou novamente na terra para procurar Aladim, que estava enterrado no subsolo. Quanto a Jafar, Al não estava nem um pouco a fim de se importar com ele, que parecia ter perdido o juízo. Ele passou rapidamente pelo deserto até que avistou um oásis. Vai ser aqui mesmo. Após observar os arredores e notar que não havia ninguém acampado, Al assentiu e desceu. Esta é a lâmpada mágica? Al segurou a lâmpada e a observou com atenção. Não havia nada de especial, nem sequer flutuações de poder mágico. Entretanto, ele estava curioso sobre as habilidades do gênio da lâmpada. Embora houvesse as restrições de não poder matar, não poder fazer alguém se apaixonar por outra pessoa sem motivo e não poder ressuscitar mortos. Mas todo o resto poderia ser realizado. Em certo sentido, isso parecia um pouco com a criação do nada do Criador? Embora o sistema de contos de fadas não devesse possuir tal poder, e se o sistema o tivesse modificado deliberadamente? Nesta aprovação, tudo é uma oportunidade. Esqueça, vou tentar invocar primeiro. Balançando a cabeça, Al decidiu experimentar pessoalmente as maravilhas do gênio da lâmpada. Assim, ele esfregou a lâmpada. Imediatamente, fios de fumaça azul brotaram do bico da lâmpada, espalhando-se e crescendo lentamente. Finalmente saí de novo. Finalmente saí de novo. Uma enorme figura azul surgiu subitamente daquela fumaça. Viu-se ele correndo animadamente para todos os lados, chegando ao ápice da empolgação a ponto de criar fogos de artifício. Ele até decorou o oásis, deixando todo iluminado. Al não interrompeu seu desabafo. Tendo ficado preso por tanto tempo, ele precisava de uma liberação. Cerca de 30 segundos depois, o gênio da lâmpada pareceu se lembrar de Al, a pessoa que o havia libertado. Apressou-se em transformar agradavelmente uma cadeira confortável e, com um sorriso, empurrou-o para que se sentasse. Olá, meu respeitado mestre, qual é o seu nome, por favor? Talvez por causa da aura, o gênio da lâmpada não se comportou de forma tão frívola quanto no filme. Al ergueu uma sobrancelha. A primeira pessoa a abrir a lâmpada era crucial? Sempre sentia que a personalidade do gênio parecia ter sofrido uma pequena influência, que certamente não vinha dele, mas daquela lâmpada. No momento em que a esfregou, ele sentiu que a lâmpada liberou um pouco de poder para testá-lo. Certo, Al. Obrigado por me libertar. Em agradecimento, posso realizar 3 desejos seus. O gênio flutuava no ar, estendendo orgulhosamente 3 dedos. Al assistia a essa cena com grande interesse. Afinal, todas as crianças cresceram ouvindo contos de fadas. Agora que isso aparecia de forma real diante de seus olhos, havia naturalmente um sentimento de satisfação. Al não disse nada, apenas ficou encarando-o, o que fez o gênio pensar que Al não acreditava nele. Ele já estava se preparando para mostrar alguns truques especiais. Al estendeu a mão rapidamente para interrompê-lo. Ele não tinha interesse em apreciar uma ópera masculina. Eu acredito em você. Posso lhe fazer algumas perguntas? Certamente. O onipotente gênio da lâmpada está disposto a servi-lo. Ao ouvir Al dizer isso, o gênio diminuiu rapidamente de tamanho, desceu do ar e correu para a frente de Al, falando com um sorriso. Responder perguntas não conta como desejo, certo? Ele queria primeiro deixar claras as definições da lâmpada. Claro que não, isso é algo que está ao meu alcance. O gênio bateu no peito rapidamente, indicando que não havia problema. O que você não consegue fazer? Com essa pergunta, Al queria saber se aquele era de fato o gênio de suas lembranças. Não esperava que Al fizesse uma pergunta tão constrangedora logo de cara, o que fez a confiança do gênio diminuir um pouco. Embora essas fossem coisas que ele deveria explicar de qualquer forma. Tudo bem, existem algumas coisas que eu realmente não consigo fazer. Não posso matar pessoas, não posso fazer 2 pessoas se amarem, não posso ressuscitar os mortos porque detesto fazer isso, e também não posso fazer o tempo voltar atrás. O gênio abriu as mãos, indicando que era impotente nessas questões. Ou seja, contanto que você não deteste, é possível ressuscitar os mortos. Al rapidamente captou o ponto crucial em suas palavras e, através da fala do gênio, percebeu que o sistema certamente havia alterado algumas definições. Ele já suspeitava disso desde que viu o anel de pedra de Aladim. Teoricamente falando, é isso mesmo. O gênio não sabia como responder, pois nunca tinha feito tal coisa. Teoricamente, Al coçou o queixo. Ele achava que o gênio provavelmente também não conseguiria ressuscitar mortos. Porque vida e morte são leis governadas pela vontade do mundo ou pelo senhor de um reino. É impossível para um pequeno
gênio da lâmpada dominar leis tão profundas, das quais nem mesmo ele tinha um conhecimento completo. Além disso, este mundo é apenas um ciclo de provação, sendo por si só uma existência fictícia, então esse ponto poderia ser ignorado. Quanto a não poder fazer o tempo voltar atrás. E se eu quisesse me teletransportar instantaneamente para algum lugar, você conseguiria realizar? Eu posso te levar voando até lá. O gênio deu um sorriso sem jeito. Ele parecia nunca ter pensado nisso. Parece que a lista de coisas que não podiam ser feitas aumentou em um item. O gênio, que inicialmente achou que eu perguntaria apenas coisas triviais, agora estava com gotas de suor na testa. Parecia que ele tinha falado demais agora há pouco. Com certeza, ao ouvir a resposta do gênio, Al, que já previa isso, assentiu. Tempo e espaço, essas duas grandes leis são sempre de ordem superior, não poderiam ser dominadas tão facilmente por um gênio. Caso contrário, este mundo não ficaria um caos? Então, você consegue criar coisas do nada? Mesmo que sejam coisas que não existem neste mundo, mas eu lhe diga como elas se parecem e quais são suas funções. Al perguntou novamente. Certamente. Finalmente chegou ao ponto crucial. O gênio estufou o peito imediatamente, e os músculos do seu tórax cresceram bastante, parecendo uma pessoa completamente diferente da anterior. Entendi. Ao chegar nesse ponto, Al já tinha praticamente sondado todo o potencial do gênio. Essa foi também a primeira pista clara dada pelo sistema que ele encontrou nestes 60 ciclos de reencarnação. E essa pista era a criação. Senhor do reino é como eles se autodenominam, mas entre os mortais existe outro nome para eles, Criador. Eles acreditam que tudo no mundo foi criado por divindades grandiosas, pelo grande Criador, e por isso sempre tiveram fé neles e o seguiram. Portanto, a lei da criação é uma matéria obrigatória para todo senhor do reino? Muito bem, gênio. Após entender tudo, Al naturalmente queria experimentar pessoalmente. Estou aqui. O gênio imediatamente transformou sua roupa em um traje que parecia muito sério e respondeu com total atenção. Meu primeiro desejo é... Capítulo 557. Raja, quando você acha que ele virá para se casar comigo? Amanhã? Ou depois de amanhã? Jasmine estava sentada em sua cama, segurando a cabeça de Raja e falando sozinha. Como eu queria que fosse amanhã. Não quero mais esperar. Jasmine suspirou. Embora não fizesse muito tempo que se separara de Al, a saudade em seu coração já era incontrolável, especialmente no momento da despedida final. Pensando nisso, Jasmine não pôde evitar ficar vermelha de vergonha. Fosse o primeiro abraço entre as nuvens ou o longo beijo na hora da partida. Só de pensar. Jasmine rolava de um lado para o outro na cama. Era realmente difícil imaginar que essa princesa que parecia tão madura tivesse um lado assim. Raja recuou silenciosamente alguns passos. Ela de fato não entendia o motivo da loucura repentina de sua dona. Minha querida? Parecendo ter ouvido a agitação no quarto de Jasmine, o rei subia as escadas. Ao mesmo tempo chamava suavemente. Ele sabia que Jasmine havia saído escondida do palácio, mas não sabia quando ela havia retornado. Ele respeitava sua filha e não enviou ninguém para segui-la. Ele também achava que sua filha não teria problemas e que, em última instância, se revelasse sua identidade, seria trazida de volta. Se não funcionasse, ela também poderia pedir ajuda aos guardas da cidade. Ele ouviu o barulho vindo do andar de cima e por isso decidiu subir para ver. O que aconteceu com você? Olhando para Jasmine sentada na cama, com o cabelo bagunçado, sem saber o que acabará de passar, com as bochechas vermelhas, parecendo um pouco envergonhada. O rei, sendo alguém experiente, pareceu perceber algo. Minha querida, o que aconteceu afinal? Embora tivesse algumas suspeitas, ele também temia que sua filha tivesse sido maltratada. Pai? Jasmine virou o rosto, envergonhada. Minha querida filha, será que você encontrou alguém de quem gosta? O rei sentou-se ao lado de Jasmine e perguntou em voz baixa, sinalizando ao mesmo tempo para que Raja voltasse ao jardim. Ele não queria ser mordido de novo sem motivo. Como você? Não, eu não encontrei nada. Jasmine questionou instintivamente, mas ao encontrar o olhar brincalhão do rei, ela se deu conta e mudou o discurso rapidamente. Não há nada que precise esconder de mim. Se for alguém adequado, por coincidência, seu aniversário de maioridade está chegando. Se você conseguir encontrar alguém a quem confiar sua vida, eu poderei ficar tranquilo. Segurando a mãozinha de Jasmine, o rei falou com sinceridade. Esse velho pai estava exausto de tanto se preocupar. Pai, eu... Jasmine hesitou um pouco, sem saber como dizer. Afinal, o fato de Al saber usar magia era algo difícil de acreditar. O que? Você quer me dizer que fugiu escondida? O rei disse sorrindo. Jasmine virou a cabeça. Eu sempre sei quando minha própria filha sai, só não enviei ninguém para te seguir. Acariciando a própria barba, o rei disse. Então eu vou contar. Para ser exata, o senhor saberá quando vir amanhã. Pensando bem, Jasmine decidiu esconder por enquanto o fato de Al saber usar magia. O restante não teria problema em contar. Espere, você disse amanhã? Ele virá pedir sua mão? O rei disse com certa alegria. Contanto que estivesse de acordo com a lei, ele naturalmente não se oporia. Claro, embora a própria Jasmine não tivesse certeza diante do seu pai, ela precisava continuar com a atuação. Entendo. Bom. O rei ria alegremente repetindo a palavra bom várias vezes. Se ele ousava vir pedir a mão dela, então certamente conhecia as condições para tal pedido. Assim ele ficava tranquilo. Ao menos não era um rapaz pobre tentando conspirar contra sua riqueza e poder. Papai. Ao ver o rei daquele jeito, Jasmine protestou de forma manhosa. Diga, eu também estou muito curioso para saber que tipo de homem seria capaz de fazer minha querida filha se apaixonar. Ao ver isso, o rei recompôs-se um pouco, preparando-se para ouvir a história seriamente. Ontem à noite. Capítulo 558. Na manhã seguinte, no salão do palácio, Jafar, o sultão sentado em seu trono, chamou seu ministro mais fiel. Majestade. Jafar curvou-se respeitosamente com uma expressão muito serena no rosto, como se o homem que tivera um surto do lado de fora da caverna das maravilhas ontem não fosse ele. Prepare tudo com cuidado hoje. Logo mais, um príncipe virá pedir a mão da minha filha. O sultão estava visivelmente de bom humor, sorrindo desde cedo. Jafar franziu a testa. Um príncipe? A princesa Jasmine não costuma se interessar por nenhum deles.
Haha, Jafar, minha filha com certeza vai gostar deste que vem hoje. Bem, apenas prepare tudo. Não importa a origem dele, não podemos menosprezá-lo. O sultão disse sorridente. Embora tivesse ouvido da filha que o rapaz ocupava uma posição no país dele semelhante à do sultão aqui, ele não levou isso tão a sério. Afinal, um jovem sendo rei, deveria ser apenas um reino minúsculo. De qualquer forma, ele era de linhagem nobre. Após falar, o sultão saiu do salão em direção ao jardim para encontrar sua amada filha. Ele ainda tinha conselhos a dar. Não podia permitir que sua menina fosse enganada facilmente, sem saber que Al já conhecia Jasmine profundamente. Os avisos do pai estavam chegando tarde demais. Um príncipe. Jafar apertou o cajado com força. Se eu tivesse pego aquela lâmpada ontem. Ele culpava aquele garoto tolo. Agora tudo estava perdido. Só de pensar que passaremos o resto da vida na miséria, tendo que bajular aquele velho e a filha dele o tempo todo. Ao ouvir Jafar, o papagaio Iago, em seu ombro, começou a desabafar sua insatisfação. Ele já estava farto de comer aqueles biscoitos horríveis. Ele agitava as asas nervosamente. Não, Iago. Se ela encontrar um marido estúpido, teremos que bajular esse idiota até morrermos. Jafar caminhou até a janela e observou o sultão conversando com a filha no jardim, falando entre dentes. Espere, Jafar. Iago teve uma ideia e cutucou o ombro do mestre, animado. E se você fosse esse marido estúpido? O quê? Jafar não entendeu de imediato. Isso. E se você se casasse com a princesa? Aí você se tornaria o sultão. Iago gesticulava tanto que mal conseguia falar direito. Jafar assentiu com interesse enquanto voltava para o centro da sala. Você quer dizer casar com aquela princesinha de temperamento difícil? Eu me tornando sultão? É uma ideia excelente. Pensativo, Jafar sentou-se no trono e olhou para Iago com aprovação. Isso mesmo. E depois jogamos o seu sogro e aquela princesinha irritante do penhasco. Uau! Iago estava tão empolgado que começou a encenar a queda. Vão se espatifar lá embaixo. Eu adoro as ideias malignas que saem dessa sua cabecinha. Risadas traiçoeiras e perversas ecoaram pelo salão do castelo. Infelizmente, o sultão, no jardim com Jasmine, não podia ouvir. Ele jamais imaginaria que seu ministro mais confiável era uma pessoa assim. Realmente, quem vê cara não vê coração. O tempo passou e o meio-dia chegou. O sultão estava no salão brincando com suas peças de montar? Bang! De repente, a porta se abriu. Majestade, acredito que aquele príncipe não virá mais. Precisamos agendar o casamento da princesa imediatamente. Jafar caminhou a passos largos até o sultão, trazendo um pergaminho nas mãos. Não veio? Não tem problema, o dia ainda é longo. O sultão sorriu sem se preocupar. Ele confiava em sua filha e, consequentemente, confiava naquele jovem que ainda não conhecia. Jafar franziu o senho. Ele não sabia se tal pessoa realmente existia. Tinha enviado guardas para interceptar qualquer um, mas amanhã passará sem sinal de ninguém. Sem paciência, Jafar decidiu controlar o rei para que ele entregasse a filha em casamento. O senhor deveria ler esta lei. Aqui diz o que deve ser feito caso nenhum príncipe peça a mão da princesa. Jafar abriu o pergaminho, que rolou até os pés do sultão. É mesmo? O sultão perguntou confuso. Ele não se lembrava dessa regra. Certamente. Aqui diz. Jafar fingia ler algo que não existia no papel. Ora, que interessante. Diz o quê? Se nenhum príncipe pedir a mão da princesa, ela deverá se casar com o ministro mais capaz do rei. Ou seja, eu. Jafar inventava o conteúdo descaradamente. Sério? Deixe-me ver. Embora achasse estranho, o sultão não contestou de imediato. Não é necessário, majestade. Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Jafar recolheu o pergaminho rapidamente. Ele ergueu o cajado com cabeça de serpente. Os olhos da cobra brilharam em vermelho, focando nos olhos do sultão. Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. O sultão repetiu as palavras de forma pausada e mecânica. Era hipnose. Você ordenará que a princesa Jasmine se case comigo. Eu ordenarei que a princesa Jasmine se case com. Mas você é velho demais. O plano estava quase concluído, mas no momento crucial o sultão despertou, afastando o cajado com a mão. A princesa vai se casar comigo, com certeza. Jafar rangeu os dentes. Foram necessários anos para ganhar a total confiança do sultão, mas aquela hipnose nem sempre funcionava. Furioso, ele se preparou para forçar a hipnose novamente. A princesa vai se casar com. Nesse exato momento, o som de música cerimonial veio de fora do castelo. Música? O sultão despertou novamente sem perceber o que acabará de acontecer. Ele correu animado para a janela. Jafar, venha ver. Quem esperávamos chegou. O quê? Jafar ficou chocado. Ele tinha certeza de que. Malditos. Capítulo 559. Na grande avenida que levava ao palácio, os pedestres se afastavam para os lados. Ninguém precisava enxotá-los, parecia um movimento espontâneo. Eles paravam nas laterais, esticando o pescoço curiosos para ver o que vinha atrás. O som da música era tão alto que podia ser ouvido em metade da cidade. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas certamente era a chegada de uma figura importante. A comitiva de camelôs avançava a passos largos, liderada por um malabarista que brincava com tochas. A guarda que carregava estandartes cantava em voz alta. Ei, abram caminho para o principal. Ei, boas-vindas ao principal. O malabarista ia à frente, mantendo as pessoas afastadas do caminho. Ei, abram caminho. Todos para as laterais da praça. Ei, você aí, não bloqueie a passagem, o príncipe está chegando. Ei, venham ver, sejam os primeiros a admirar sua elegância. Ele circulava entre a multidão, animando o ambiente instantaneamente. Jafar caminhou a contragosto até o lado do rei para observar. Ele queria ver quem ousava atrapalhar seus planos. Ei, abram caminho, ele está chegando. Toquem os tambores, cantem as canções. Este jovem é amado por todos, principal, cheio de charme. Sob o som da música, Al vinha montado em um elefante em direção ao palácio. A multidão finalmente entendeu o que estava acontecendo. Então, era mais um príncipe vindo pedir a mão da princesa? Nossa, que comitiva enorme!
Al, sentado nas costas do elefante, mantinha um sorriso, mas na verdade estava morrendo de vergonha. Especialmente por causa do gênio da lâmpada, que estava transformado em um humano comum liderando a festa. Ele estava exagerando demais na propaganda. Se soubesse que o serviço seria assim, Al teria sido mais específico ao fazer o desejo. Em sinal de respeito, curvem-se diante dele e ponham-se de joelhos. Tentem conter a emoção, e com o maior respeito, venham saudar o jovem príncipe. Príncipe Al, incrivelmente forte, valente e vigoroso, vale por 10. Ele enfrentou exércitos inteiros, venceu centenas sozinho. Quem mandou os vilões de volta para casa? Certamente foi o príncipe Al. Ele traz muitos tesouros, não parece sofisticado? Querem saber o que ele tem? 75 camelos dourados, 53 pavões roxos. E quanto aos animais exóticos em sua casa, ele tem um zoológico inteiro, deixe-me contar. Príncipe Al, belo e elegante. Herói invencível. Arrumem-se depressa, vão para a praça, abram bem os olhos para ver o príncipe Al. Acompanhando a canção do gênio, todos foram conhecendo os feitos do príncipe Al. Muitas moças se produziram e foram à praça para tentar vê-lo de perto. Alguns batedores de carteira também se preparavam para agir. Lá vem ele! Alguém gritou, e de cima do enorme elefante começou uma chuva de moedas de ouro. Uau! Príncipe Al, extremamente generoso. Todos que pegavam moedas cantavam em coro. Tamanho alvoroço, somado à música, já havia alertado Jasmine no jardim. Ela agora estava em outra sacada no segundo andar, com o rosto apoiado nas mãos, olhando fixamente para aquela figura sobre o elefante que não saía de seus pensamentos. Ho! O sultão, vendo da sacada que a comitiva entrará no palácio, desceu correndo para receber seu futuro genro. Independentemente de Jasmine gostar dele ou não, aquela riqueza já o deixava plenamente satisfeito. Capítulo 560. Fantástico, simplesmente fantástico. Sultão, ao descer as escadas, quis abrir as portas imediatamente, mas foi impedido por Jafar. Infelizmente, o gênio da lâmpada, guiando o elefante montado por Al, escancarou as portas com um chute. Depois disso, seguiu-se naturalmente um número de música e dança. É preciso admitir que o gênio tinha talento, e logo deixou o sultão radiante de alegria. O encerramento, claro, ficou por conta de Al, que voou das costas do elefante em cima de um tapete. Isso também foi obra do gênio. Dizem que ele teve um velho amigo que era justamente um tapete mágico. O sultão aplaudia entusiasmado. Respeitável majestade, vim de terras distantes na esperança de desposar sua filha. Al saltou do tapete voador e fez uma reverência ao falar. Ó, príncipe Al. Certamente que sim, estou encantado em conhecê-lo. Este é o ministro do nosso reino, Jafar. Ele também está muito feliz em vê-lo. Apresentou o sultão, animado. Um prazer inesperado. Olá, Al, obrigado. Tanto faz. Você não pode simplesmente vir ao nosso país e viajar sem convite. Não é uma viagem, vim pedir a mão da princesa. Não pode. Eu aceito. Jafar ia dizer algo mais, mas foi interrompido por uma voz. Isso fez perder a pose, especialmente porque o rapaz à sua frente ainda arqueou a sobrancelha para provocá-lo. Princesa Jasmine, eu creio que... Jafar virou-se. Pela voz ele sabia quem era e pretendia argumentar, mas foi interrompido novamente. Eu acho que ele é muito interessante, disse Jasmine, ignorando Jafar. Por algum motivo, ela não sentia simpatia alguma por esse chamado ministro mais capaz. Se perguntarem o porquê, basta dizer que o sexto sentido feminino é imbatível. Maldito. Por dentro, Jafar espumava de raiva, mas na superfície precisava manter o sorriso. Al, venha logo, eu quero te contar. Jafar, que ainda queria falar algo, viu Jasmine levar Al dali diretamente. Parecia que ela queria levá-lo para conhecer o palácio. Ao lado, o sultão exibia um sorriso satisfeito. Jafar agarrou Iago, que acabará de ser deixado pelo sultão, engoliu a fúria e após um breve aviso ao soberano, dirigiu-se rapidamente ao seu laboratório secreto. Maldito! 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 Gritava Jafar furioso. O que tem de tão temível nesse moleque? Por que não acabamos com ele hoje mesmo à noite? Iago abriu as asas, sugerindo mais um de seus planos mirabolantes. Contratar alguém não é seguro. Ninguém ousaria matar um príncipe dentro do palácio. Jafar pensou seriamente. Parece que esta noite, ao pensar em algo, Jafar soltou um riso sinistro. Fala de mim, mas seus planos diabólicos com certeza são piores que os Ug, disse Iago em voz baixa, mas esqueceu que estava no ombro de Jafar, muito perto de seu ouvido. Naturalmente, Jafar ouviu tudo. No meio da frase foi agarrado pelo pescoço, ficando incapaz de dizer qualquer coisa. Al, veja só, este aqui é o meu território. Do outro lado, Jasmine, segurando a mão de Al ao chegar ao jardim, disse com orgulho. Ao mesmo tempo, ela deu uma volta pelo jardim com total naturalidade. Embora não estivesse usando um vestido, aquele traje leve típico do deserto era de tirar o fôlego. De fato, entre tantas princesas, ela tem a silhueta mais deslumbrante, pensou Al em silêncio. Jasmine. Al caminhava para dentro e ia chamá-la, mas foi barrado por uma silhueta. Raja. Não seja rude, ele também será seu mestre no futuro. Jasmine puxou Raja, querendo explicar a situação, mas não encontrou uma justificativa adequada e acabou ficando com o rosto completamente vermelho. Não tem problema. Al aproximou-se, apertou levemente o rosto de Jasmine e colocou a mão sobre a cabeça de Raja, acariciando suavemente. Raja, como se fosse um gatinho comportado, esfregou a cabeça contra a mão de Al por iniciativa própria. Hein? Jasmine ficou chocada. Afinal, ela nunca vira Raja se aproximar de ninguém além dela, nem mesmo seu pai conseguia essa intimidade com o tigre. E pensar que Al... Como isso é possível? Perguntou Jasmine curiosa, esquecendo completamente o constrangimento de antes. Isso é um talento natural. Os animais sentem uma afinidade instintiva comigo, explicou Al. Na verdade, esse era o efeito do título de domador concedido pelo sistema quando ele domou Maximus. O único efeito passivo desse título é a afinidade com animais. Não importa qual animal seja, nenhum rejeitaria. Ao contrário, eles se aproximariam por vontade própria. Quem diria que isso seria útil aqui? Sério mesmo? Ao ouvir Al, os olhos de Jasmine brilharam. Ela também queria um talento desses.
Afinal, nenhuma garota resiste a animaizinhos fofos. Até Raja. Quando ela era muito pequena, ele não era dócil com ela. A proximidade veio aos poucos conforme ela crescia. Ela realmente invejava esse talento absurdo de Al. Com certeza. Dá para aprender esse talento? Perguntou Jasmine, curiosa. Haha, eu disse que é um talento nato, como poderia ser aprendido? Entendo. Jasmine ficou um pouco decepcionada, mas logo se recompôs. Ela sabia que aquilo parecia um pouco fantasioso demais. Tudo bem. De que tipo de animais você gosta? Posso te levar para ver alguns, disse Al ao ver a decepção de Jasmine. Sério? Ao mencionar isso, os olhos de Jasmine brilharam novamente. Você gostaria de conhecer outros lugares do mundo? Sugeriu Al com um ar misterioso. Claro que sim. Jasmine assentiu animada. Ela já sabia o que fazer. Capítulo 561. O tempo estava limpo, um dia perfeito para um passeio. No céu, duas figuras cavalgavam o vento. Embora não fosse a primeira experiência, Jasmine ainda achava tudo muito novo. Não havia mais o medo da primeira vez, mas sim a empolgação. Agora, ela segurava o braço de Alameda e olhava curiosamente para baixo. Tendo vivido tanto tempo no palácio, ela nunca tivera a chance de desenvolver acrofobia, então não sentia nenhum desconforto agora. Quanto a Al, enquanto sentia o toque agradável em seu braço, ele começou a pensar em qual país deveriam visitar. O contexto deste mundo. Ele não conhecia bem então. Uau! Por que aquela muralha é tão grande? A paisagem aqui é linda. Por que há tantos oásis por toda parte? Jasmine não parava de falar ao seu ouvido. Al a levou primeiro para visitar a China. Por algum motivo, alguns pontos turísticos não pareciam estar lá, mas não importava. Os mais famosos estavam presentes. Depois, levou Jasmine para outros países como o vizinho Japão, a ilha de Java do outro lado do oceano, e assim por diante. Os dois planejavam viajar assim por uma semana. Quanto ao casamento antes da maioridade, que se dane. Finalmente um pouco de liberdade. Jasmine não queria nem pensar naqueles problemas chatos. Do outro lado, no segundo dia após a partida de Al. Maldito! Para onde aquele moleque levou a princesa Jasmine? Jafar estava sentado sozinho no trono, tendo um acesso de fúria. Aquele velho não disse que eles saíram para passear. Comentou Iago, limpando as penas sem dar a mínima importância. Por que ninguém percebeu quando eles saíram? Inúteis. São todos inúteis. Jafar bateu o cajado de serpente com força no chão, falando irritado. Nem você mesmo conseguiu rastreá-los com magia, não é? Iago retrucou com um bico de desprezo. É melhor você calar a boca ou eu te tranco na gaiola, disse Jafar de lado, agarrando o folgado Iago com a mão. Ug, ug, ug. Iago não conseguia falar e apenas emitia sons abafados. Você, Jafar ia dizer algo mais, mas de repente desceu do trono e soltou Iago. Pô. Iago cuspiu algumas vezes, o gosto era forte. Senhor, de repente algumas pessoas entraram no salão. O que houve? Ao ver estranhos, Iago voltou a ficar comportado no ombro de Jafar, fingindo ser um papagaio comum. O rapaz que o senhor mandou vigiar apareceu, informou o guarda respeitosamente. Sério? E a princesa? Ela não se machucou, não é? Jafar não conseguia conter a ansiedade. Não é aquele príncipe. É o garoto pobre. O guarda sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele nunca vira Jafar daquele jeito. Parecia um batedor de carteiras de bordel. Especialmente ao mencionar a princesa. Não podia pensar nisso. Era sentença de morte. O garoto pobre? Jafar franziu a testa, sem lembrar imediatamente de quem se tratava. Aquele que escapou da masmorra antes? Jafar teve uma ideia ousada. Iago até virou a cabeça para encará-lo. Sim, ontem ele apareceu novamente no mercado, e acabou sendo visto pelos nossos homens que procuravam. Aquele príncipe. Disse o guarda suando frio, aquele papagaio. Era muito estranho. É mesmo? Então vocês. Não fiquem de olho nele, eu mesmo irei pessoalmente. Sim, senhor. O guarda retirou-se em silêncio. Ao sair, não percebeu que o olhar de Jafar atrás dele tornou-se subitamente afiado. Um vento leve soprou e o guarda, recém-saído do salão, sentiu um calafrio nas costas. Olhou em volta alerta, mas não viu perigo algum, e partiu coçando a cabeça. Em suas costas, coberta pela roupa, surgira a marca de uma chama roxa. Você ouviu? Você ouviu? O garoto pobre voltou, então ele, ug. O bico de Iago foi selado novamente, para sua sorte, desta vez não foi com a mão. Eu não sou surdo, fique quieto. Se tiver um plano, balance a cabeça 3 vezes, se entendeu, balance uma vez. Jafar acariciou o cajado de serpente. Parecia ter encontrado o uso correto? Ug. Mal ele terminou de falar, Iago balançou a cabeça 3 vezes imediatamente. Jafar, cheio de dúvidas, desfez o selo. Eu acho que podemos convidá-lo primeiro ao palácio. Já que a princesa Jasmine não está estes dias, você hipnotiza o rei e diz que o garoto pode saber o paradeiro da princesa, e então nós. Iago fez um gesto de degola. Esse seu plano ainda pode ser aperfeiçoado. Jafar riu de forma sinistra, e então o homem e o pássaro começaram a conspirar. À noite. Haha, você deve ser o jovem de quem Jafar falou, não é? Parece ser um rapaz de muito talento, muito bom. Num jantar de família que originalmente pertenceria apenas à realeza. A princesa Jasmine não ter aparecido já era uma coisa, mas o que faziam ali mais 2 homens e um papagaio? Haha, é mesmo? Ouvindo os elogios do rei, Aladim sentiu-se constrangido e apenas sorriu forçadamente para disfarçar. Embora se considerasse uma boa pessoa, o que ele fazia não era aprovado por muitos, muito menos. Ele olhou discretamente para Jafar, sentado do outro lado. Os outros não sabiam. Mas não foi você quem deu a ordem para me prender? O que está fingindo agora? O Majestade tem razão, creio que no futuro ele certamente poderá auxiliá-lo como eu faço, disse Jafar sorridente, enquanto entregava uma taça de vinho ao sultão. Que ótimo, que ótimo. Contudo, quando chegar a hora ele não auxiliará a mim, mas sim ao meu genro. O sultão animado virou o vinho e riu de coração. Tantas coisas boas acontecendo de repente nestes dias o deixavam felicíssimo. Genro? A princesa se casou? Aladim ficou confuso. Teria ele perdido algo importante ao sumir por um dia? Mas não ouvirá nada ao retornar. Mas, auxiliar o novo rei. Aladim instintivamente acariciou o anel de pedra. Talvez fosse realmente possível. Garoto, não se perca na própria vaidade. Uma voz que só ele podia ouvir ecoou em sua mente.
Sim, Aladim imediatamente ficou comportado. As taças se cruzavam, dos 3 à mesa 2 nutriam outras intenções. Até que, estou tão feliz, o sultão foi devidamente embriagado pelo vinho trazido por Jafar. Esse vinho tinha uma particularidade, não importava o quanto chamassem, a pessoa não acordava até que o efeito passasse. Dessa forma, Senhor, devo me retirar. Aladim, sentindo que o clima estava ficando estranho, planejou ir embora. Espere. 2 guardas barraram Aladim. Senhor, o que significa isso? Entregue o objeto. Jafar ergueu o cajado de serpente em direção a Aladim. Que objeto? Aladim instintivamente colocou a mão atrás das costas. O que você conseguiu na Caverna das Maravilhas? Jafar estreitou os olhos. Jamais. Cuidado. Assim que a voz em sua mente soou, Aladim rolou para o lado imediatamente. Isso fez Iago errar o bote. Então foi você. Os olhos de Aladim expeliam chamas. Ele finalmente encontrara quem o prejudicara. Não vai falar? Prendam-no, ordenou Jafar. Como ele hipnotizara todos naquela noite, não precisava se preocupar com nada. Não é ótimo usar o poder para esmagar os outros? Capítulo 562. Na noite em que Aladim e Jafar travaram sua grande batalha, Jasmine estava aninhada nos braços de Al, sentada no telhado, contemplando o belo céu estrelado. Enquanto Al desfrutava deste momento de paz, ele olhou para o oeste. Na tarde do dia seguinte. Jasmine, que antes estava curiosa sobre onde Al a levaria, olhou para um cenário de ruínas e escombros. Ela sentia uma vaga familiaridade, mas não conseguia entender de onde vinha essa sensação. A princípio ficou um pouco confusa. Afinal, não era a casa dela, então não havia com que se preocupar. Quem sabe não havia uma história emocionante por trás daquelas paredes desmoronadas. Ela pensou em silêncio, preparando-se para ouvir a explicação de Al. Nos poucos dias em que estiveram juntos, ele já lhe contará muitas histórias. Embora parecessem contos de ficção, ao ouvi-los, soavam como se fossem reais, como se aquelas coisas tivessem de fato acontecido. No entanto, quando ela virou a cabeça, viu um vulto pelo canto do olho. Ela esfregou os olhos antes de expressar sua dúvida. Papai? Sim, ela não havia visto errado. No meio daquelas ruínas, uma figura baixa estava comandando uma equipe de construção. Parecendo sentir o olhar ardente vindo de trás, o sultão virou a cabeça instintivamente. Filha querida, eu posso explicar. A sensação do sultão agora era como a de alguém que sai para uma escapada e é pego em flagrante pela própria filha. Espere, como eu, o grande sultão, saberia como é essa sensação. Vocês não iam ficar fora por alguns dias antes de voltar? Como voltaram tão rápido? Deixando de lado esses pensamentos confusos, o sultão perguntou com voz suave, enquanto escondia discretamente o martelo de construção que segurava, jogando para o lado. Fui eu quem a trouxe de volta. Se não voltássemos agora. Al não disse muito, mas o significado era óbvio. O sultão sorriu amarelo. Nos dias anteriores ele estava no palácio jogando peão, ou melhor, cuidando dos assuntos de estado. Hoje estava ali agindo como mestre de obras. Papai, o quê? O que está acontecendo aqui? Jasmine sentiu que por ter saído apenas uma vez para se divertir, a diferença era enorme. Fazia quantos dias que ela havia saído? Parecia que haviam se passado anos. Eu achei que o palácio anterior não estava muito bonito e decidi fazer uma reforma. O sultão disse essas palavras com muita dificuldade. Mas Jasmine não acreditou em uma única sílaba. Para começar, ela nunca ouvirá notícias de que o palácio seria reformado. Além disso, isso aqui era mesmo uma reforma? Qual era a diferença entre isso e uma reconstrução total? Enquanto Jasmine estava atonita, Al caminhou até o local da obra para sentir os vestígios. Havia traços de 3 flutuações de poder mágico diferentes. Uma delas era a flutuação mágica do espírito do vento que ele deixará para Aladim. Das outras 2, uma era sinistra e fria, enquanto a outra era firme e persistente. Seria essa a atração entre o protagonista e o vilão? Esses atributos pareciam um pouco estranhos. No entanto, Al pôde perceber a força dos donos desses 2 poderes. Com o aumento do número de ciclos de reencarnação, o sistema finalmente parou de esconder as coisas. Os donos dessas 2 forças já tinham poder suficiente para ameaçar a segurança dele. Claro, se ele estivesse disposto a desistir do teste, não haveria perigo algum. Mas, tendo a lâmpada mágica, por que ele não escolheria vencer sem esforço? Esse sistema é um lixo mesmo. Claramente ficou incomodado por vê-lo vencer facilmente e quis aumentar a dificuldade, mas acabou enviando a lâmpada mágica. Isso não é como tirar as calças para... Falando na lâmpada mágica, Al teve um estalo mental. Ele voltou àquela noite do primeiro desejo. Capítulo 563. Antes de pronunciar o desejo, Al estava intrigado. Não importava que tipo de magia o gênio da lâmpada realizasse, ele conseguia ver através de sua essência. Não era algo tão profundo e misterioso quanto imaginava. Mas quando ele seriamente disse que queria fazer um desejo, sentiu como se algo tivesse sido vagamente acionado. E então, ele ficou confuso. Sim, para realizar o desejo de ele se tornar um príncipe, tudo que o gênio da lâmpada fez a seguir, todas as magias utilizadas, ele não conseguia mais enxergar. Ele podia até criar pessoas do nada? Você é a deusa Nuá por acaso? Criar pessoas do nada era realmente absurdo demais. Sim, toda aquela guarda de honra fora criada pelo gênio da lâmpada. Ele não conseguia entender o processo. Não conseguia sequer distinguir se fora usada magia de teletransporte combinada com magia de lealdade. Ele não sabia usar magia mental? Então não. Ele não sabia, mas o sistema sabia. Então, Al aceitou a transformação do gênio da lâmpada sem expressão, observando atentamente a magia que ele usava durante o processo. Ele até fingiu desgosto pelas roupas e servos, apenas para ver a magia mais algumas vezes. O resultado, naturalmente, foi não conseguir ver nada. Era como se houvesse uma névoa densa cobrindo tudo à sua frente. Era possível ver a superfície, mas não a essência. Recobrando os pensamentos, Al virou-se e viu uma cena fascinante.
O sultão estava levando um sermão de Jasmine. Ao chegar perto, podia-se ouvir frases como "não confie em pessoas vis, eu já sabia que ele não era flor que se cheire", e "papai, o senhor deveria refletir seriamente". Quanto ao sultão, além de balançar a cabeça positivamente dizendo sim, 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 ele não sabia o que dizer. Al apenas comentou mentalmente como ela já tinha uma aura de rainha em uma idade tão jovem. Sobre o desenrolar dos fatos, entre as mensagens do espírito do vento e o que acabará de sentir, ele já compreendia quase tudo. Ao ouvir os passos, Jasmine virou a cabeça. Sim, foram um conselheiro real Jafar e um ladrão de rua, certo? Al disse. Ele sabia que Aladdin possuía a aura de protagonista e não morreria tão facilmente. Portanto, aquela força persistente deveria pertencer ao gênio do Anel de Pedra. A outra, naturalmente, era de Jafar. Hein? Você sabia que ele não era uma boa pessoa? A primeira voz de dúvida veio de Jasmine, a segunda de incredulidade veio do sultão. Será que apenas ele não percebera que Jafar era um traidor em pele de cordeiro? O sultão mergulhou em uma profunda autocrítica, sem saber que sua querida filha estava apenas sendo sábia depois do fato ocorrido. Sim, este lugar foi destruído por magia, eu consigo sentir. Al assentiu. Jasmine assentiu compreensiva. Sendo assim, estava tudo bem. Qual foi o resultado final daquele dia? Al perguntou ao sultão, que estava desenhando círculos em um canto. Os guardas disseram que ambos pareceram sofrer ferimentos consideráveis. Jafar fugiu ferido em direção ao deserto e aquele, Aladdin, partiu voando em um tapete mágico. O sultão respondeu. Disso ele estava bem ciente. Os guardas disseram. Jasmine franziu a testa. Ela acabará de dizer ao pai para não confiar nos outros. Cof, cof. Naquela noite Jafar me deu um sonífero. Como se fosse algo difícil de admitir, o sultão falou gaguejando. Nossa, Jasmine cobriu a testa com a mão, sentindo uma dor de cabeça. Esqueça, não vamos mais falar disso. Nenhum dos dois será capaz de causar grandes problemas. Al intercedeu pelo futuro sogro com algumas palavras, pretendendo pular o assunto. Jasmine resmungou um pouco e não disse mais nada. Afinal, era preciso preservar a dignidade do pai. Al, olhando para o canteiro de obras fervilhante, Jasmine subitamente pensou em algo. Sim, você tem um jeito de restaurar o palácio? Restaurar? Al teve um estalo. Não tenho certeza, preciso tentar. Tentar? Majestade, peça para aquelas pessoas se retirarem primeiro, provavelmente não precisaremos mais delas. Al olhou para o sultão. O futuro sogro estava fingindo contemplar a paisagem. Maldito! O que há de bonito em ruínas e escombros? Finja um pouco melhor, por favor. Tudo bem. O sultão virou-se e respondeu obedientemente, começando a enviar pessoas para dispensar os trabalhadores. É preciso preparar alguma coisa? Jasmine aproximou-se de Al, esfregando as mãos de excitação. Seria a primeira vez que veria Al usar magia. Voar não contava. Isso era o básico. Vejamos. Al refletiu por um momento. As plantas arquitetônicas originais do palácio ainda podem ser encontradas? Estão comigo. O sultão, que voltará após dar as ordens, disse rapidamente. Ele ouvirá Al dizer que sabia magia. Vendo que sua filha não contestara e somando ao que os guardas disseram sobre a situação no palácio na noite anterior, aquilo fora pura faísca e eletricidade. Nem em seus sonhos ele fizera algo tão impressionante. Sim, Al assentiu. Sobre o fato de usar magia, além de o sultão já ter tido contato com isso na noite anterior, dada a sua posição de futuro sogro, Al não poderia esconder dele de qualquer maneira. Então, sob os olhares expectantes de Jasmine e do sultão, ele retirou a lâmpada mágica. Antes que os dois pudessem perguntar, Al esfregou a lâmpada. Como pode alguém incomodar os outros enquanto dormem? Como Al não tivera muita interação com o gênio da lâmpada, tratando-o basicamente como uma ferramenta que era guardada logo após o uso, o vínculo entre eles não era tão profundo quanto o de Aladdin no filme original. Neste momento, ele apareceu vestindo um pijama, bocejando com os olhos sonolentos. Ao abrir os olhos, ele viu as duas pessoas além de Alameda imediatamente mudou de expressão e de roupa, fazendo surgir até cabelos que não possuía antes. Pegou um pequeno pente, fez aparecer um espelho de corpo inteiro e começou a pentear o cabelo de forma exibida. O grande gênio da lâmpada está disposto a servi-lo. Diga seu segundo desejo. O gênio disse respeitosamente, como se aquele baixinho azul e desleixado de antes não fosse ele. Al, isso. Jasmine puxou discretamente a ponta da roupa de Al, mas antes que pudesse dizer algo, ouviu-o falar. Gênio da lâmpada, meu segundo desejo é: restaure para mim o palácio que foi destruído aqui ontem à noite. Al segurava as plantas sem abri-las para ele e ao mesmo tempo estabeleceu uma proteção. Certamente. É um prazer servi-lo. A voz do gênio da lâmpada subiu de tom imediatamente. A sensação de se exibir diante dos outros era boa demais. Após falar, o gênio virou-se e ergueu as mãos, com o poder mágico fluindo delas para fora. Que coisa! Você quer ser uma segunda Elsa? Essa pose é terrível. Al sentiu como se Let It Go estivesse soando baixinho em seus ouvidos. Apenas desta vez, ele conseguia entender a essência da magia que o gênio estava realizando. Isso fez Al confirmar uma certa suspeita. Enquanto o gênio se preparava para se exibir, do outro lado, o sultão e Jasmine observavam discretamente, correndo o risco de ficarem com os olhos cheios de areia. Até que, você poderia me dizer como o palácio era originalmente? O gênio da lâmpada virou-se e disse, um tanto sem jeito. Ao ouvir isso, Jasmine e o sultão quase caíram para trás de choque. Al, porém, deixou escapar um sorriso. Capítulo 564. Não pode simplesmente restaurar ao estado original? Perguntou Al, que já compreendia a situação em seu íntimo. Eu não tinha observado o palácio com atenção antes, não consigo fazer aparecer do nada. O gênio da lâmpada sorriu sem jeito. Embora o vínculo com Al não fosse profundo, ele era, afinal, a pessoa que o havia libertado. Além disso, ele acabará de contar vantagem. Se não conseguisse realizar, pareceria um incompetente. E tome, aqui está a planta. Modifique com base nisso para que fique mais bonito, e use o terreno de forma racional. Al jogou o projeto casualmente. E também, o meu jardim de antes. Jasmine, que observava o gênio, voltou seu olhar para Al.
Sim, deixe o jardim bem bonito e sofisticado. Atendendo ao olhar expectante de Jasmine, Al deu as ordens. Parecia que tanto ele quanto as garotas com quem tinha forte ligação, possuíam um destino indissociável de jardins. Às suas ordens. O gênio da lâmpada agora parecia um husky siberiano ansioso para bagunçar a casa, mas no caso dele, não era para destruir, e sim para construir. Ele virou-se e começou a estudar os projetos imediatamente. Quanto a poder pedir apenas um desejo. Que piada, aqueles requisitos não seriam testes para sua habilidade. Como poderiam ser contados como desejos? Al, ele? Jasmine aproximou-se e perguntou em voz baixa. Bem, como posso dizer, ele é um pouco especial. Entenda-o apenas como um gênio dos desejos onipotente. Existe mesmo algo assim? Os grandes olhos de Jasmine brilharam novamente. Claro, se não acredita, apenas observe. Al não explicou mais nada, apenas sorriu em silêncio ao ver o gênio, que fingia estar concentrado nos mapas enquanto, na verdade, tentava ouvir a conversa deles. Uau! Alguns minutos depois, após terminar de ler os mapas, o gênio estufou o peito, fingindo uma postura profunda e misteriosa. O poder mágico disparou de seus dedos em direção às ruínas e paredes quebradas. Naquele instante, todos os presentes viram uma silhueta fugaz do Palácio Imperial. Era muito mais magnífico e luxuoso que o anterior, embora tenha aparecido por apenas um curto segundo. Mas foi o suficiente para deslumbrar o sultão e Jasmine. Apenas a observava minuciosamente, com os olhos fixos, pensando em algo desconhecido. É preciso dizer que os métodos usados pelo gênio eram realmente inimagináveis. O sultão já estava preparado para morar em qualquer lugar por um mês, mas sob o poder mágico do gênio, o palácio não apenas foi restaurado em pouco tempo, como ficou ainda mais grandioso que antes. Hehe. Ao ver os olhares de admiração deles, o gênio sorriu orgulhoso. E nesse exato momento, gênio da lâmpada. Sim, estou aqui. O gênio respondeu instintivamente ao ouvir a voz de Al. Meu terceiro desejo é conceder-lhe a liberdade. O gênio paralisou logo após responder. Meu terceiro desejo é te libertar. É sério. Apenas realize logo. Por que tanta hesitação? Al acenou com a mão impaciente. Ele havia entrado em um estado metafísico e profundo. Observar de perto por 2 vezes o uso da magia permitiu que ele vislumbrasse um fragmento da misteriosa lei da criação. Faltava apenas o último detalhe. Pensando nisso, Al fez imediatamente o terceiro desejo. Às suas ordens. Desta vez, o gênio não se exibiu de forma extravagante. Em vez disso, olhou para ele com emoção e empolgação. O que foi? Al franziu a testa. Para este desejo, é preciso tirar a lâmpada. O gênio coçou a cabeça. Tirar? Embora não soubesse o motivo, Al a pegou. Assim que a lâmpada foi retirada, uma fumaça azul subiu imediatamente do bico do bule, envolvendo lentamente o gênio. Era exatamente igual à sua primeira aparição. O que é isso? Embora a cena fosse idêntica à primeira, Al ficou estático no lugar, com o olhar um pouco perdido. Retorno à essência original? Ou que ouviu-se ele murmurar para si mesmo. Haha. Uhul. Estou livre. Estou livre. Com o grito do gênio, a fumaça foi absorvida por seu corpo em algum momento. Viu-se que aquela forma antes espiritual tornou-se sólida e real. Ele gritava empolgado. Já Al, saindo daquele estado de transe, acariciou levemente a lâmpada que perderá o brilho. A tarefa do mestre foi concluída com êxito. Por favor, parta em 24 horas, a voz de Momu soou em seguida. Isso deixou-o ainda mais seguro do que acabará de compreender. Este ciclo de reencarnação dera a ele uma enorme surpresa. Bem, primeiro quero agradecer ao senhor gênio. Obrigado por nos ajudar a restaurar o palácio. No banquete real, o sultão levantou-se e deu a palavra inicial. Após a primeira taça de vinho, o clima foi melhorando. Esta era uma ceia de despedida para o gênio. Tendo recuperado a liberdade, ele desejava viajar pelo mundo, assim como no filme original. O sultão aproveitou a oportunidade para tentar criar laços, e assim ele ficou para o jantar. Haha, não foi nada, todo o mérito é do senhor Al. O gênio brindou com Al, falando com gratidão. Al nunca lhe perguntara qual era o seu desejo, mas ele o realizará. Um verdadeiro amigo. Sim. Al não disse muito. Parecia que ele libertara o gênio, mas, na verdade, o gênio também o ajudara a alcançar um novo patamar. Após várias rodadas de bebida, o sultão, que era o mais fraco para álcool, caiu primeiro. Al amparou Jasmine, que estava com o rosto levemente corado, e disse ao gênio. Quando tiver tempo, volte para nos visitar. O gênio já estava com a bagagem pronta para partir. Eu voltarei. Assim que terminou de falar, o gênio voou diretamente para fora do palácio. Ele estava guardando aquela vontade há muito tempo. Olhando para Jasmine, que dormia profundamente na cama, Al conteve Raja, que se aproximava para ganhar carinho, e beijou suavemente a testa de Jasmine. Até amanhã, Jasmine. Após dizer isso, ele saiu do quarto. O ciclo parou. Al partiu mais uma vez. Fim do vídeo. Nos capítulos atuais, quando vai ter mais? Não sei, desapega. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.